Alô! Hoje eu tô aqui com a Cris Fuscaldo. Ela já veio também no canal, na série de vídeos que a gente tá fazendo da UBC, mas hoje ela veio aqui pra falar desse livro especificamente, sobre o nosso Renato Russo, Legião Urbana. Sou fã pra caramba. E aliás, já quero anunciar que ela vai estar aqui mais vezes, sempre pra falar sobre um tópico específico, um assunto específico que ela tenha muita propriedade. Cris! Ai, que bom estar aqui de volta com você tá aqui de novo! Adorei a primeira, então, vamos fazer várias. E, bom, celebrar a história da música brasileira, né? Que eu acho que foi isso que tocou, né? Nossa conversa. Exatamente. Naquele dia a gente saiu achando que a gente precisava fazer mais pela memória da música. Não, você vai estar sempre aqui, tá? E a gente tem que, né, tipo, você pesquisa profundamente as coisas. Por exemplo, Belchior. Eu não conheço muito Belchior. Eu conheço lá as 20 músicas que eu acho que muita gente conhece. Mas a história do Belchior eu não sei. Vamos fazer um programa só sobre Belchior? A gente vai fazer sobre Belchior. Renato, eu sei um pouco mais, mas também não pesquisei igual você, apesar de ter produzido aquele dueto, né? Sim. Junto com Marcelo Frois. Me conta um pouco, assim, como que foi o processo do início disso aqui? E o que você foi descobrindo de maravilhoso dessa história? Olha, Renato Russo, aliás, Legião Urbana, né, fez parte da minha infância, né? Eu nasci em 1980, então, quando Legião Urbana lança o primeiro disco, ali 84, 85, eu já, criança, começo a escutar Legião Urbana um pouco naquela coisa de rádio, né? Quando eu me dou conta da Legião Urbana, foi no momento ali que sai Faroeste Caboclo. Porque ali, aquela música, acho que foi o que me tocou mais, assim. Quando as pessoas perguntam qual a sua música favorita da Legião Urbana, eu não gosto disso, porque eu tenho várias favoritas. Eu tenho várias. Mas a música que afetivamente me leva para o início da minha relação com a Legião Urbana é Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo. Porque é uma música que conta a história de João de Santo Cristo, né? E eu hoje faço uma conexão muito maluca. Eu sempre gostei de ouvir histórias e contar histórias. Não à toa, virei biógrafa. Então eu acho que aquela música me tocou por isso. Era uma história cantada, né? Enorme e tal. E aí, anos depois, fui a um show da Legião Urbana. O último show que eles fizeram no Rio, né? No Metropolitan. Esse eu não fui. Pois é. E depois ele morreu, né, em 1996. Ah, não, eu fui. É o que o Fred tocava, o Jean e o Trilha. Sim, que depois virou o disco, né? Fui, esse eu fui. Eu fui esse e o do Jockey. Então, eu só fui nesse. E foi o único e graças a Deus que eu fui, né? Porque eu era adolescente, podia não ter ido por algum motivo, mas o pai da minha amiga levou a família e eu fui na aba ali. E depois, quando Renato Russo morreu, em 96, isso eu tenho uma coisa que é muito louca em mim. Quando alguém morre, eu fico meio traumatizada. E eu paro de ouvir, sabe? Fico um tempão sem ouvir. Eu fiquei um tempão sem ouvir Legião Urbana. Com uma certa saudade, mas ao mesmo tempo meio assim... Ai, mas se eu botar... Eu não sei explicar. Aconteceu já com Cássia Eller também, sabe? Aconteceu. Eu já voltei a ouvir. E é o contrário do hábito do planeta, né? Exato. Que quando morre, sobe. Eu acho que eu fico magoada com o artista. Não sei. Tem uma coisa louca que acontece. E aconteceu com o Renato. Com a Legião por causa do Renato. E isso, tô falando, né? 96 ele morreu, né? 2008... 96. 96. Aí em 2008, a gravadora, então, EMI Odeon, né? Me convidou. Na verdade, convidou primeiramente o Jean-Marie França, que tinha sido meu tutor quando eu era estagiária. Depois a gente já estava trabalhando juntos, eu como repórter, ele como crítico, no Globo Online. E ele falou, não, eu não tenho... não tenho saco ou não tenho fôlego para fazer um trabalho desse. Ele era fã da Legião ou não? Sim, ele gosta. Mas eu acho que ele achava que eu era mais fã. Porque apesar de eu estar sem ouvir, estar magoada ainda com a morte do Renato, eu falava muito disso, né? Eu falava da minha relação com a Legião na infância e na adolescência. E aí eu conversei com a EMI e eles queriam relançar os discos da banda. Saíram em 2010 os vinis e também um box com digipackzinhos com encartes especiais. Tinha o encarte original e um encarte com um texto sobre o disco. Só que jornalista, né? Eu fui fazer o texto sobre o disco, eu apurei tanto, entrevistei tanta gente para fazer o texto, que ficou uma história mesmo contada. Não ficou aquela coisa releasezona, né? Assim, virou um capítulo, assim. Cada livro era um capítulo. Eu senti isso, né? E aí as pessoas, fãs, começaram a querer o material, porque era caro a beça o disco quando saiu, né? Os vinis
Tava Eu nunca comprei um vinil no Brasil depois que eu fiquei adulto. Eu só tenho vinil, quer dizer, antigo. não tenho dos que eu tinha quando eu era criança, adolescente. Eu compro de vez em quando, mas eu choro o preço pra caramba, porque, enfim, essa coisa da valorização eu acho muito legal por um lado, né, que valorizou, voltou. Por outro, tem uns que, né, de chorar, né, o Quanto tá valor. custando um vinil aqui no Brasil? Eu não compro mesmo. Os novos estão essa média de 200, né, 100 e alguma coisa a 300, né, de 150 a 300. Aí em feiras você encontra os antigos, né, muita coisa mais barata, e tem os vinis de 5 mil reais, né. Ah, é, porque se for Os raro, né? vinis raros e tal. Mas esses da Legião, em 2010, eles saíram a mais ou menos 180 reais cada um. Só que em 2010, 180 reais era mais dinheiro ainda do que hoje, né? Era uma grana. E os fãs da Legião ficaram... poxa, a gente já tem o disco, né? Queríamos só o encarte, só a história. E eu fiquei com isso na cabeça. Poxa, eu não podia fazer nada, porque era um material ali que eu fiz pra gravadora. E aí, em 2013, eu vi que eles não iam mais relançar os discos, resolvi pedir a eles para transformar esse material em livro. E aí, aí 2013, 14, 15, 16, porque aí tinha toda a questão das biografias, né? Tive uma dificuldade de achar editora no primeiro momento. Em 2015, quando o Supremo Tribunal Federal liberou as biografias, que eu não precisava mais de autorização de ninguém, eu fechei com a editora Isso tá Leia. fechado, não tem reviravolta. Não. Na reviravolta a gente nunca sabe, mas acho que não, né? Quando passa pelo Supremo Tribunal Federal, acho que... Então, se você quiser escrever uma biografia sobre qualquer um, você pode. Posso. Que legal. Graças a Deus. Porque isso é a memória da música, né? O que os biografados que não entendem, né? Tem muito o próprio Roberto Carlos, que foi quem causou essa discussão toda. Eles não entendem que eles estão sendo homenageados e que eles estão tendo a história deles catapultadas, né, eternizadas para as próximas gerações. Porque a memória vai se apagando. A gente tem muito músico aí que sumiu, que ninguém lembra, ninguém sabe, né? E a biografia, enquanto o cara tá vivo, é mais fácil dele até ajudar, Sim. né? Na escrita, na pesquisa. Na escrita não, na pesquisa. Mas a maioria não entende, é problemático. Alguns, graças a Deus, já estão, né, com outra cabeça, mas ali em 2015 foi uma vitória dos pesquisadores, né, que não conseguiam esse apoio de editoras e dos próprios artistas envolvidos. E aí em 2016 terminei de preparar, porque eu tinha os discos de carreira, e aí entre 2015 e 2016 eu preparei os discos do Renato e os ao vivo, né, o duetos, esses discos todos que saíram depois também, para poder completar o livro. E lancei em 2016 e foi uma retomada. E aí o que eu ia dizer é que de 2008 para frente eu voltei a ouvir Legião pra caramba. Eu fiz as pazes com o Renato Russo. Você sabe que os anos 80, né, é óbvio que era tanto que tocava no rádio que era impossível você não gostar. Quer dizer, era possível não gostar, mas a Legião eu gostava, assim, tocava tudo eu gostava. Que País é Esse? Será? Todas aquelas do início, né? Mas eu acho que foi também Eduardo e Mônica e Faroeste que aquilo pegou mesmo, né? Eu me lembro que eu era um dos que não conseguia decorar ela inteira, mas muita gente decorava tudo, né? E aí, porque o álbum 2 eu acho que eu gosto muito também. Só que depois que eu tive depressão, que eu fui gostar do último álbum, do penúltimo, aí o Teatro dos Vampiros virou de longe a minha música predileta. Vento no Litoral, assim, eu acho que eu entendi o Renato no momento vulnerável meu. Porque lá atrás, assim, eu gostava como todo mundo gostava, era fã, ia no show, mas eu não me conectava com aquilo de fato, eu acho, humanamente falando, né? E aí, deprimido, eu acho que eu entendi, assim, falei, pô, a dor do cara, sabe? Porque é atemporal e é muito forte. Você sabe que os 2 últimos discos são os que eu não consigo escutar. Eu escutei para o trabalho, bastante. Você não consegue? Não. Eu choro. Eu sinto muita dor, porque é isso, né? Era o Renato indo embora, né? E aí eu acho que remete a isso que eu não sei explicar até hoje. Eu tenho que fazer uma terapia, né? Pra entender por que eu fico de mal com a pessoa quando ela morre, né? Enfim, eu fico chateada. E esses discos me levam para aquele sentimento. E também assim, né? Por causa da pesquisa, eu entrei muito nessa história, né? O Dado, por exemplo, me contando, Dado Villa-Lobos, né? Me contando o processo final, né, para terminar esse disco, o Renato já não indo pro estúdio, depois o póstumo, né, o Dado chorando no estúdio, tinha perdido o amigo, né,
ele chorando pra terminar um disco. Tem um trecho aqui no livro que uma vez eu fiz uma live com uma banda cover, que o rapaz falou que ele chorou lendo, e aí eles me pediram pra ler. E aí eu li na live, sabe quando todo mundo fica consternado, assim, eu lendo. Pô, lê pra mim. Ai, vou chorar, eu já tô aqui, né? Eu já estou com os olhos. Pior que tem que achar, mas gente, vamos aliás, falando, vocês vão ver que vira e mexe vai fazer pip, pip, aqui um QR Code e vai ter o link aqui embaixo. E aí é o seguinte, que é o que eu combinei com a Cris, né? Vocês compram no link e o canal também vai ter uma porcentagemzinha dessa venda, que é legal, né? Que fica... A gente faz essa parceria de trabalho. A gente precisa disso, né? Exatamente. A gente precisa vender os nossos produtos. Aliás, eu tenho batido muito nessa tecla, né? Para as pessoas comprarem mais livros, darem livros de presente. Livro é a memória da música. A gente gasta muito e ganha muito pouco com livro, né? Todos nós que fazemos livros temos outros trabalhos para conseguir fazer os nossos livros, né? Por isso que eu quero você mais aqui, porque cada vez mais tem gente fanática por música assistindo o canal. E, pô, você é uma pessoa brilhante. E eu sei que é difícil começar um canal do zero, né? É uma trabalheira danada, tem que ter uma disposição, tem que ter tempo, né? E cara, você pode vir aqui sempre que você quiser. Porque aí é uma chance de eu escutar histórias que eu amo, né? Por exemplo, eu nunca ia ter a chance de ouvir você lendo uma parte do seu próprio livro se você não estivesse aqui comigo. Olha, eu me boicotando, não acho nem a pau, né? Acho que tipo, com medo de chorar. Você já teve síndrome do impostor? Ih, o tempo todo. Cara, eu tenho às vezes direto, cara. Eu tento fazer com que isso não me impeça de fazer alguma coisa. Eu também. Mas você sente, às vezes, fala assim, eu sou uma fraude? Claro, sempre. Mas aí depois eu me convenço de que eu não sou. Ou alguém me convence, né? Porque às vezes também eu falo pra algum amigo, né? Fala, cara, eu acho que eu sou... Ih, acho que eu tô... Isso aqui eu fiz, né? Uma fraude. A pessoa, que isso? Você está fazendo. Aí eu falo, mesmo, eu tô fazendo. Não é fraude. Cadê a fraude, né? Exato, se eu tô fazendo é fraude. Mas é louco, né? Sei lá. O que é isso? É o quê? Insegurança? Não sei, cara. Cara, é um termo virou técnico, né? Minha terapeuta fala muito isso. Olha, se você tá passando por isso, você tá se boicotando, né? É os nossos mecanismos de autossabotagem. Bizarros. É porque a gente, como é que você estava falando? Nós somos pessoas, né? A gente não é uma figura de marketing, né? A gente não é A gente é a gente mesmo, né? A gente tá aqui, né, nesse canal bombado. Cris, você tá me enrolando? Tô nervosa. Calma, gente. Vai, vamos contando, vai falando. Quando você falou assim, bom, vou fazer... Porque eu fico imaginando que deve ser um processo bem doido, assim. Vou começar a pesquisar. Você começou por onde? Porque o capítulo 1 começa aqui, né? Discos de estúdio. Quem foi a primeira fonte que você foi procurar? Olha, primeiríssima fonte que eu fui procurar foi Dado, primeiríssimas, né? Dado e Bonfá, né? Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, não tinha como fazer esse trabalho sem eles. Eles foram E ali é uma 10. banda mesmo, ali né? É uma banda, eles que me contaram as coisas, sabe? E aí, claro, a partir das conversas com eles, os técnicos de som, que aí tem uma coisa também que eu falo, que eu adoro na discobiografia, que é essa biografia a partir dos discos, que, né, as melhores pessoas para entrevistar são os técnicos de som, os produtores, né? Aqueles que ficam... Que estão ali quietinhos observando tudo. Observando tudo. Então, assim, Dado e Bonfá foram maravilhosos como personagens de dentro do estúdio, que eu não tive o Renato para isso, né? Mas os técnicos e produtores foram geniais. Então, depois de Dado e Bonfá, fomos... Eles estavam juntos ou você fez separados? Separadamente. E como que é a visão da história pelo ponto de vista de um e a visão da mesma história pelo ponto de vista do outro? Sentiu alguma diferença, assim? Curiosamente, achei bem coerente, assim. Isso achei bonito, inclusive, porque mostra que eles viveram juntos mesmo, né? A parada. Então, achei tudo bem coerente. A diferença entre um e outro é que o Dado é bem preciso e tem uma memória muito boa. O Bonfá já se esquece data, confunde a música, se é aquela ou se é aquela, mas aí tendo Dado, né, tendo as outras histórias... O Dado sabe tudo. Dado sabe tudo, lembra tudo, lembra das emoções, e eu acho que esse trecho que eu falei, né, que emociona, é porque eu me emocionei com a fala do Dado, porque ele estava emocionado contando. Então, né, é difícil uma pessoa tantos anos depois, né, ele... Quer dizer, nem tantos, né? Porque tô falando que foi 2008, 12 anos depois, né, da morte do Renato. Mais de uma década depois. Mas ele
contou com uma emoção que eu fiquei imaginando, nossa, parece que ele tá revivendo aquilo enquanto tá me contando, né? E essas bandas que começam novinhas, né? É muito forte, não é? Muito. Galera, vamos fazer uma banda. Tipo, não, a galera novinha. Aquilo ali tá acontecendo meio... É a turma da galera, né? Eles apostaram numa coisa e acertaram, né? E acertaram. Bom, vamos lá. Pouco antes do lançamento... Bom, preciso falar só que né, um trechinho do capítulo A Tempestade ou O Livro dos Dias, de 1996, né? Ano em que Renato Russo morreu. Que, diga-se de passagem, é um álbum lindo e triste. Que é isso, essa dificuldade que eu tenho de ouvir. Pouco antes do lançamento do novo álbum, o empresário Rafael Borges ligou para a família de Renato em Brasília e pediu para que os pais fossem ao Rio de Janeiro fazer companhia para o filho, que já estava em estado terminal. Seu Renato cuidou de Juninho até seus últimos minutos de vida. A última vez que Reginaldo Ferreira falou com o ídolo foi por telefone. Reginaldo Ferreira era o hold que passou a trabalhar, né, que era o fã que virou hold, né, que passou a trabalhar para o Renato. A Tempestade tinha acabado de ficar pronto e o hold estava curioso para saber o que Renato tinha achado do resultado final. Aspas. Ainda não defini o masculino e o feminino do disco, respondeu o cantor. Reginaldo, lógico, não entendeu nada, mas era um sinal de que estava chegando a hora de Renato Russo. Quer dizer, ele já estava... E foi assim que o cantor se despediu do amigo recente, com mais uma de suas frases filosóficas, só que dessa vez sem buscar sentido algum para ela. Reginaldo estava trabalhando num evento em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando soube da morte de Renato, em 11 de outubro de 1996. 10 dias antes, ele pressentiu que algo podia estar acontecendo. Dado que não era de se atrasar, demorou a chegar à sua loja, a Rocket, onde o Road também trabalhava. A mulher do guitarrista, Fernanda Villa-Lobos, confessou ao funcionário que Rafael Borges tinha pedido para Dado visitar Renato. À 1h da tarde, o guitarrista entrou na loja e foi direto para sua sala. Dado chorou trancado no banheiro do apartamento de Renato Russo quando viu o amigo pela última vez, 3 dias antes de sua morte. Ao lado de Rafael Borges, fez uma visita meteórica ao cantor, já muito abatido e com pouca capacidade para reconhecer as pessoas. Mas ele se lembrou do guitarrista e fez questão de se despedir com um adeus quando viu os dois indo embora. Nossa Senhora, que história, cara. É porque o Renato, ele se protegeu muito, né? A gente não viu ele adoecer, né? Ninguém viu. Ninguém viu. Ele deixou o Dado ver. O Reginaldo, de alguma forma, mas, né, ainda... Acho que aqui o masculino e feminino é quando ele começou a... Esse momento, ele é quanto tempo depois que eles finalizam o disco? Porque o Trilha falou que ele ia pra botar as vozes, bem debilitado, ele né? São vozes guias, né? Ele fez as vozes guias do disco e depois ele não foi mais. O Dado que finalizou, né? E... eu não sei exatamente quanto tempo entre a finalização. O disco foi lançado de janeiro a setembro de 96, quando o disco foi lançado. Então foi lançado em setembro e ele morreu em outubro. Mas tipo, muito perto, né? O Cazuza teve o Burguesia, que foi um álbum gravado nessas circunstâncias. Olha, também, né? Quer ver? Tem uma parte aqui também que fala disso. Eram horas no estúdio de dia... O guitarrista viveu uma saga tortuosa. Eram horas no estúdio de dia e mais algumas ao telefone com Renato durante a noite. Trancado em seu apartamento, o vocalista queria saber tudo o que estava acontecendo e como estava ficando o novo trabalho da banda. Então, assim, ele não ia, mas ele fazia o Dado passar toda a ficha. Então, pensa pro Dado como foi intenso, né? Essa vivência, né? De gravar, tá ali o dia inteiro trabalhando em cima de voz guia, né? E quem é músico sabe, né? Que sempre tem uma expectativa da voz final, né? Depois mesmo ele muito doente, ele queria saber de tudo. Ele queria saber de tudo. E aí o disco foi lançado e ele foi embora. E aí depois, quando vem o capítulo Uma Outra Estação, que é o disco de 1997, isso foi uma grande dúvida também, né? Lançaram ou não lançaram o material que restou, né? Do disco anterior. Porque podia parecer uma coisa, né? Pô, o cara acabou de morrer, como é que lança isso? Mas ao mesmo tempo era um desejo, né? Lançar aquele material. E aí, então, esse aqui pro Dado foi terrível. Porque era estar dentro de estúdio. Mas eles tinham o quê pra fazer
esse último material? Eles tinham bases que não entraram no outro, foi isso? E vozes também, né? Tinha um monte de coisa. E aí era escolher o que ia entrar. Tem isso aqui, por exemplo, eu destaquei porque eu acho muito bacana a maneira como, apesar de eu ter dificuldade com esse disco, mas a maneira como abre, né, o disco. Uma outra estação abre com uma apresentação do Renato Russo, Dado, Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e Renato Rocha, retiradas de uma entrevista concedida pela banda na época do lançamento 2, em 1986. Então, quer dizer, Esse eu nem ouvi. Eles Esse fecham... eu te confesso que eu não ouvi. Eu também, na verdade, na época não ouvi, não. Porque eu nunca aí eu quis ouvi ouvir. para esse trabalho. Tive que ouvir, né? Chorei Até muito. vou me dar essa chance, assim. E aí o Dado, né, ele acaba optando por isso, né? Trazer uma entrevista da banda, que é como se fechasse um ciclo, né? A banda começou lá atrás e aqui fecha com esse disco, com uma fala, né? E aí o Renato diz: eu sou Renato Russo, eu escrevo as letras, eu canto. O Dado fala: meu nome é Dado Villa-Lobos, sou guitarrista da Legião Urbana. Aí o Renato Rocha: eu sou Renato Rocha, baixista da Legião Urbana. E o Bonfá: oi, meu nome é Marcelo Bonfá, nasci em 1965. Né? E aí as falas entram na música Riding Song. Me deu vontade de escutar. Eu nunca quis. Foi igual o Burguesia do Cazuza, que são álbuns meio feitos em momentos... Eu acho que são os únicos álbuns no Brasil feitos assim, né? Nessa circunstância, os dois quase morrendo mesmo, né? É difícil, né? E pouco se fala sobre isso, né? Aliás, o Cazuza não tem nada como isso aqui, né? Tem o da mãe, mas é a visão dela, né? Que é lindo o livro, assim, eu já li mais de uma vez. Mas é a visão da Lucinha, né? É verdade. A gente não tem uma biografia do Cazuza. Mas parece que tem uma pra sair, hein? Tem? Fiquei sabendo. Não sei se posso falar, então vamos Mas não é você, vamos não? aguardar. Não, eu não. Até gostaria de fazer uma discografia do Cazuza, mas eu sempre gosto de esperar também as biografias, porque às vezes a biografia é tão completa, tão legal, né, que não precisa de um outro livro. Eu sou muito fã do Trovador Solitário, que é o livro do Arthur da Pieve, também, a biografia. Esse eu já li, incrível. Né? Tem o do Carlos Marcelo também. Qual é o do Carlos Marcelo? Eu li o do da Pieve. Filho da Revolução, do Carlos Marcelo, que também é bom, também é um bom livro. Mas aí, como são biografias do Renato Russo, eu quis trazer fazer a discobiografia legionária. Quer dizer, eu fiz o trabalho para gravador e aí eu entendi que eu tinha uma coisa que era diferente. Não era igual a biografia do Renato Russo, né? Que aí merecia um livro chamado Discobiografia, que precede, que depois eu faço a discobiografia Mutante, né? Dos Mutantes. Mas aí a gente fala sobre isso outro dia. Você seguiu isso no caminho. Depois deles, quem foi que você foi atrás pra ter mais Maírton Bahia. E o que você soube do Maírton de legal? Porque ele é um fofo, né? Ele é um fofo. Ele é um querido mesmo. E ele também tem uma memória muito boa. Então foi muito legal conversar com ele, porque ele lembrava de muita coisa. Pra mim... Agora acho que meio que todo mundo já fala disso, mas ali em 2008 eu não sabia, não conhecia o tal do processo de copy-paste artesanal, né, que ele chama. De cortar fita. Né? Eu também não vi isso acontecer. Eu sei que acontecia, mas eu nunca vi acontecer na minha frente. Eu lembro que quando eu lancei o livro, eu botei essa história, e muita gente ficou perguntando sobre isso. Então não sei se era uma coisa que não se falava muito, e ali com a tecnologia 2008 já estamos com estúdios bem, né, mais tecnológicos e avançados. Se é aí que a galera começou a olhar pra trás e ver como é que era muito louco esse processo, né? Que era manual. Renatinho, corta pro Renatinho lá, Pretinho. Cara, demorado não era. O problema é o andu, não tem andu, né? Então tem que marcar a fita, cortar, colar e ouvir. Se deu erro, aí tem que voltar, enfim, cola de novo como era. Aí, enfim, tem problema de dropout, tem um monte de coisa, né? Eu costumava fazer, sempre que tinha que fazer, eu fazia em mix. Eu copiava para LR e fazia edição LR. Eu não gostava de fazer no multitrack. Até porque não tinha, lá no meu estúdio não tinha duas máquinas para fazer um backup. Ou seja, complexo. Complexo. E os jovens têm saudade de gravar em fita. Tem saudade de gravar em fita, Renatinho? Cara, acho que não. Assim, adoro a fita, adoro o som da fita. Passo pela fita, ok, legal, mas gravar em fita é tenso. Tipo, é melhor ter só no hobby, né? Na brincadeira. Muito louco. Achou aí? Achei. Bom, primeiro a gente falou disso, né? Porque o Maírton
contou, né, que, assim, como os meninos eram muito inexperientes, porque tem que parar com essa coisa de, ai, toca mal, né? Existe Não, essa... é cru. existe essa coisa em torno da Legião Urbana. E, gente, é o do it yourself ali, né? É a onda do punk rock que eles absorvem e fazem. Muito novos, né? Não tinha realmente experiência de estúdio. Então, eles aprenderam muito juntos, né? Ali no estúdio. Renato Russo, sempre genial com todo o planejamento, né? Os cadernos dele, né? Sempre Você chegou a ver algum? Você teve acesso ou não? Não, isso não, porque a gente não conseguiu acessar tantas coisas, né, pela parte da família, né? Então, mas foram publicados, né, depois alguns dos cadernos dele por outra editora. Não, mas é que eu queria saber se você tinha pego no original, não. Não, tem muita coisa que a gente deseja e não consegue, né? Eu nunca entrei no apartamento dele. Tem muita gente que já entrou, pesquisadores. Nesse processo aqui, o filho já era maior de idade ou não? Não, estava ainda ligado ao Marcelo Frois o processo. Marcelo ainda era o representante da família aqui no Rio. Entendi. Mas ainda assim, né, muita mística, muitas barreiras, E né? parece que tá tudo montado igualzinho, né? Não mais. Não mais. O filho desmontou, fez um leilão, inclusive, com as peças do Renato. E hoje eu não faço ideia como é que esteja, mas ele desmontou grande parte. Muita coisa foi vendida. E aí, o Maírton contou essa história do copy-paste, por isso que a gente estava falando disso, né? E contou essa história aqui que é muito boa, que ele fala, eu vou reproduzir aqui o trecho do livro. Durante as gravações de Que País é Este, 1978 e 1987, houve apenas um grande atrito. Maírton Bahia pediu para que Renato Russo escrevesse uma letra para Angra dos Reis, uma belíssima melodia composta por Marcelo Bonfá ao piano durante a pré-produção do disco, quando ainda se imaginava que o álbum seria de inéditas. Entre tantas regravações, seria bacana ter algo novo no repertório. Todo mundo queria lançar o disco logo, mas mesmo assim Renato resistia. O produtor deu a perigosa cartada final. Abre aspas. Falei que se ele não fizesse a letra, eu não terminaria o disco. Uau, ele... Falou isso pra Renato Russo. Não consigo imaginar, porque eu conheci ele já mais velho. Tipo, ele parece um... Não, mas peraí, isso aqui tem que ler o capítulo inteiro, ele já tava perdendo a paciência. Entendi. Porque não era fácil, não. Por isso que eu comecei falando que eles eram muito crus, muito inexperientes. Era aquela época que a gravadora bancava tudo, então a galera também ficava um pouco... não, imagina. Arrogante, né? Um pouco. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia o músico tá ali, tem que aproveitar cada segundo de estúdio, né? Aquele momento era estúdio livre. Os caras da EMI livre, né? Livre. Que maravilha. Jogavam vôlei no estúdio, né? Fizeram... Jura? Montaram coisas com aquelas... Como é que é o nome daquelas? Aqueles tapumes lá os rebatedores. Rebatedores. Pra jogar vôlei dentro do estúdio. Que beleza, hein? Então, não terminaria o disco. Ficou a sensação de que a provocação tinha ido longe demais, pois o vocalista virou de costas e abandonou o estúdio. Tenso, né? Climão. No dia seguinte, com a turma já trabalhando na mixagem, Renato chegou ainda mal-humorado. Abre aspas. Toma tua letra. E jogou na mesa onde estava Maírton um papel todo amassado como se estivesse pronto para ir pro lixo. Abre aspas do Maírton. Muito depois ele agradeceu e falou: foi bom você ter insistido. A letra é bonita. E eu tenho esse papel até hoje, lembra Maírton. Ou seja, Angra dos Reis foi feita assim, na pressão. Gênio, né? Precisou ser pressionado. Nesse momento, né, o terceiro disco da banda, ele foi um disco de resgate das músicas ali do Aborto Elétrico, né? E o Renato estava muito pouco inspirado. O primeiro disco era aquele repertório que já estava pronto. Segundo disco 2 já deu aquele medinho de como é que a gente vai manter, E o 2 é uma obra-prima, né? Obra-prima. Mas eles tiveram uma questão também com inspiração ali, oscilando, né? Tipo, temos que fazer algo muito bom também, né? Comparado ao primeiro, que o primeiro foi muito bem. Eles sentiram isso? Sentiram. No terceiro, a crise foi total. Tipo, faltou aí, não, vamos então fazer as músicas do Aborto Elétrico melhor e por aí, né? E aí, imagina, o Maírton chega no meio desse processo e fala, faz uma letra. Ele achando que não ia fazer nada, né? Que é só gravar músicas. Porque já desistia, né? Então... É louco a gente imaginar que pessoas tão geniais possam ter a mesma coisa que a gente estava falando de se sentir impostor, de achar que não vai conseguir fazer de novo, né? E o Renato, né? Porque a gente colocou ele nesse lugar de mito, de gênio, mas ele
até falava que ele não gostava desse lugar de mito, assim. Porque ele era uma pessoa muito comum também, ao mesmo tempo, né? Era esse gênio, ao mesmo tempo era o cara que sentava no bar e começava a conversar com quem estivesse perto, né? Gostava de alguém, pegava o telefone e ligava e fazia amizade. Ele não era, né, esse lugar que a gente coloca, né? Ainda mais depois da morte também é muito Ninguém fácil. é, né? Na verdade. Mas tem gente que se coloca, né, nesse lugar, né? Mas no fim das contas somos não todos iguais, né? Na verdade, os melhores e mais gênios são pessoas mais como o Renato Russo, né? Complicadas. É. Não devia ser fácil lidar com um cara desse, né? O Renato, ele é tão interessante a transformação dele, que eu, como editora, né, resolvi editar esse livro aqui, que na verdade é uma tese de doutorado da Juliane Mucuri, que é uma pesquisadora de Brasília, que louca por Renato e Cazuza. Já falei pra ela que ela tem que fazer também alguma coisa assim sobre Cazuza. Ela fez o doutorado dela inteiro falando sobre a transformação do Renato Manfredini Jr. no Renato Russo. Por isso que o nome do livro é Renato o Russo. Tipo, aqui a gente tá... É um recorte biográfico do iniciozinho do aborto elétrico? Na verdade até o fim. Ela vai até o fim. Mas não é uma biografia, é meio que é como se fosse uma análise através das letras dessa transformação do menino que sonhava ser músico, né? Que criou a imaginária banda 42nd Street Band, né? Até ele virar o Renato Russo. E isso de alguma forma tá nas letras. Ela consegue mostrar através das letras. Que legal, aliás, olha só. Renato o Russo. Que legal, você lançou o mesmo livro em 3 cores. Ele é um lançamento da Garota FM Books. Cara, eu adoro o nome da tua editora, Garota FM Books. Eu adoro o logozinho, cara. Não vai dar pra ver, porque é muito pequenininho, né? A garotinha. Mas é super pop, assim, né? Eu adoro. E a gente fez uma campanha de financiamento coletivo super bem sucedida ano passado. E a gente decidiu fazer em 3 cores, porque a gente não conseguia decidir, sabe? A gente fez laranja, fez preto, fez roxo. Deixa eu ver qual que eu gosto mais. Aí botamos em votação, meio que empatou. Eu acho que eu amo esse. Mas esse é bonito também. Que coisa, eu gosto mais do roxo. Se tivesse as 3 camisetas, eu compraria as 3. A camiseta a gente só fez em preto. Na época da campanha de financiamento coletivo, né? Mas o livro roxo eu gosto muito, que esse roxo com laranja eu acho super, super interessante. É bonito também, os 3 são bonitos. Preto é lindo também. De quem é o design da capa? É do Alex Moraes. Aliás, Alex Moraes, hoje eu estou fazendo uma baita propaganda dele. Olha só, já que ele você também é está esse cara que faz essas camisetas. Ele tem uma marca em Brasília chamada Tertúlia. E ele faz Tertúlia, camiseta de banda pra caramba, tudo? Não é só de banda, ele é de poesia. Ele é mais da poesia. E Renato Russo, pra ele, é o poeta. E é 2, né? Então ele tem outros músicos também na coleção dele, mas também tem Fernando Pessoa, Cora Coralina, outros nomes, né, da poesia. E eu adoro a marca dele há muito tempo. Se eu vou a Brasília, eu frequento, eu passo lá. Hoje em dia já sai. Eu acho que eu vou tentar achar online, cara, porque eu tenho que comprar um monte de camiseta o tempo inteiro gravando vídeo. E aí né? ele fez essa... Pra ser bem honesta, a gente, com Legião Urbana, a gente não se arrisca juridicamente, né? Então, não usa o nome Legião Urbana na capa. Renato o Russo, não tem Renato Russo na capa. E não usamos... Essa foto aqui foi comprada de agência, então não tem problema de direito. Agora aqui a gente achou melhor usar um símbolo do Renato, né? Então o Alex foi muito sagaz. Quando eu falei pra ele, Alex, que era uma coisa óculos, minimalista, né? E simbólica. Ele pegou os óculos do Renato e fez essa capa que eu acho bem legal. Eu gosto desse papel. Agora você capricha. Tem uns livros que você capricha no papel mesmo, né? Qual é o... esse papel aqui é incrível. Não, e aqui, né, pro Legionário a gente deixa um recado final, né? Que o Legionário adora o Força Sempre. É uma frase clássica. Cara, que legal. Esse aqui tá lá em casa pra eu ler. Esse aqui eu vou ler também. Me conta curiosidades, assim, a sequência cronológica desse mergulho na obra, na história. Depois do Ayrton, aonde você foi? Olha, a gente falou muito o tempo todo também com o Jorge Davidson, que na verdade era uma pessoa importante nesse projeto. Ele foi um dos curadores. O IR ali, né? Não, ele foi o IR, foi quem contratou a Legião Urbana, né? Mas nesse projeto também,
da reedição dos discos, ele estava como uma espécie de curador lá junto com a gravadora. Então ele ficou o tempo todo acompanhando, então para mim era muito fácil, né? Tudo que eu precisava, além de uma entrevista longa com ele, eu também tirei muitas dúvidas com ele. O próprio Marcelo Frois auxiliou também, né? Principalmente com a questão dos discos, né? E os que ele lançou também. Mas me conta o que o Jorge te contou. O Jorge contou muita história, desde o início. Conta. Deve ter coisa, inclusive, que não tá no livro, né? Não sei, acho que eu botei bastante coisa do Jorge, agora eu vou ter que pensar. Olha, negócio assim, a Cris, corta aqui, ô Pretinho, colhe em mim. Ela me contou, né, no papo, inclusive, quem quiser assistir, tem um papo da vida dela, tudo da vida dela. Que se você conta pra ela, tá contado, né? Né, porque sou biógrafa, né? Não tem, contou, tá contado. Você pode se arrepender e a gente negociar a maneira como eu vou contar, ou se eu busco em outra fonte, né? Estou aberta a negociações. Mas me conta coisas incríveis que você escutou do Davidson, assim. Porque o Davidson, o Ayer é um outro ponto de vista, né? Porque o cara tá na gravadora. Pra quem não sabe, Ayer é artista de repertório. É o cara, teoricamente, na gravadora que descobre o artista e convence o presidente de que aquilo vai funcionar, convence o marketing. Como que foi? Me conta o que ele te disse desse processo. Olha, desde o início, ele ficou muito... Eu acho que Legião Urbana foi das bandas que ele mais se apegou, né? Ficou quase que um pai, assim, né? Apesar da diferença de idade não ser tão grande, mas como ele tinha esse papel executivo, né? Ele se apegou demais à história. E ele conheceu... Tava gravando Paralamas de Sucesso, né? E aí conheceu Química, e aí conheceu a Legião Urbana, Renato Russo, né? Na verdade, primeiro. Teve Marcelo Bonfá fazendo uma participação assoviando em Vovó Undina de Paralamas do Sucesso. Eu não sabia disso, Então, na verdade, também Jorge teve esse contato aí com Marcelo Bonfá. E ele traz o Renato Russo e assina com a banda, né? Se encanta com a banda e tal, assina com a banda. E tem aquele problema com os produtores, né? Que a gente até falou no outro programa. Primeiro é o Rick Ferreira, né? Primeiro ele traz o Rick Ferreira e aí, putz, nada a ver. Rick Ferreira vem com uma onda meio country, meio, enfim, nada a ver com Legião. Aí vem o Marcelo Sussequinte que já fala, de primeiro já fala, não quero, não topo, tem nada a ver comigo. E aí vem o Zé Emílio Rondô. Sim. Né? E Zé Emílio encara a coisa, e aí tem alguns pequenos atritos, porque a banda muito crua, e isso que, né, imagina, o Maírton, que era cascudo, teve esse estresse com o Renato no terceiro disco, imagina no primeiro, eles ali totalmente crus e um pouco... sexo, drogas e rock and roll também, né? E essa arrogância de que, fui contratado, tem estúdio pra mim, né? Isso rola mesmo. Quem é mais novo não sabe o que era ser contratado nessa época, né? E Renato, ele faz aquele drama, aquela história dele cortar os pulsos, né? Que também falamos no outro programa. Quando quando começa a gravação, ele cisma que ele não quer tocar baixo. E aí ele volta a Brasília, corta os pulsos e fica com o pulso enfaixado. E aí fala pro Jorge Davidson que só volta se levar um baixista com ele. E aí entra o Renato Rocha nessa história. Intensa, né? Intensa. Então o Jorge, você pensa, né? Querendo pegar os meninos para filho e tendo que lidar com 3 Rottweiler, né? Assim, quer dizer, o Renato... e os dois seguindo junto, né? Porque o Renato era esse cara mais do ele era o líder, né? Ele era o band líder mesmo, né? Eu fiquei chateado quando tem essa questão com o filho, né? Dos caras não poderem usar o próprio nome da banda, porque era uma banda, né, cara? Né? Tem projetos que a gente que é da indústria sabe, aquilo ali não era uma banda, aquilo ali também não era, é um que formou, mas, cara, ali era uma... Não tem como dizer que a Legião era o Renato. Não tem como. Né? A Legião sem o Renato é difícil de escutar, de conceber. Mas os 3, né? É muitos 3. Não à toa os discos que o Renato faz sem Legião são coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Não quer dizer que é ruim, mas eu amo também, mas é outra coisa. É outra coisa. Não, o italiano, então, é outra coisa mesmo, né? Muito, né? Muito. Eu curto porque eu falo italiano, né? Eu estudei italiano. Então, pra mim, esse disco foi o disco de estudar italiano. Esse disco foi um momento importante na minha vida, porque eu conheci um dos caras que eu tenho
Todo mundo tem, né? Você falou de Jamari, pessoas pontuais que aparecem e te transformam profundamente. Foi o Antônio Amâncio, que era meu professor de artes cênicas, que é empresário hoje, um monte de gente, e roteirista de programa também. E ele falou, olha, você tá cantando muito... Eu era cantor, e aí eu fui trabalhar com ele, e ele falou, ouve Chet Baker e esse Calcanhoto e esse disco do Renato, pra você entender o que é ir pro agudo sem força, de forma suave. E é impressionante o que o Renato tá cantando naquele disco italiano, né? E ele tem um super grave, a voz dele é super grave, e ele... É impressionante, sem nenhuma... A voz limpa, né? Uhum. E ele aí cantava muito, né? Muito. Eu acho que é o maior cantor, não tem outro cantor de banda, não tem nada parecido com ele, né? De banda, acho que não. Não tem. Talvez no metal, porque metal, né? Mas aí é Angra, outra... não sei o que, outra coisa. Mas o Renato realmente era um baita cantor, né? Ele era muito bom. O Jorge conta alguma situação tensa, assim? Não, o Jorge conta várias situações tensas. Ao mesmo tempo apaixonantes também, né? Teve um momento que a gravadora fez uma coletânea, né? Da Legião Urbana. E aí o Renato, como assim fazer uma coletânea sem me avisar? Fizeram assim, porque no contrato dizia que podia, né? Aquelas coisas, né? Quando você assina, né? E aí ele quebrou um pau na gravadora, pichou a sala do George Davidson. Essa história é real. É real. É real. Então, esse foi um momento super tenso, né? Super tenso. Agora, tem depois quando... e tem as coisas... durante todo o tempo, o Renato telefonava muito pro Jorge e ficava... Ele tinha essa maneira de telefonar. E ficava 2 horas, 3 horas de telefone, 10 da noite, 11, meia-noite, né? E aí o Jorge saiu da EMI, né? Num certo período e não trabalhou com a Legião ali nos últimos discos. Ele foi pra Sony, se eu não me engano. Né? E o Renato continuava ligando pra ele. Pro Jorge. E ele pensando, meu Deus, eu tô cheio de trabalho novo, né? Aquele momento que você troca de casa, né? Tem um monte de artista novo pra você lidar. E ele lá ligando, ficando 2 horas no Quem telefone. substitui o Jorge quando o Jorge sai da EMI, João você Augusto. sabe? É o João Augusto. Que faz os solos, né? Do Renato. Exatamente. E como que foi desse álbum 2? Tem alguma coisa curiosa, assim, que você tem escutado de algum deles? Vamos encontrar. Você gosta do 2, né, Clemente? Por que você gosta do 2? Eu não sei, esse álbum é muito... 4 estações ali também, né? Mas é que esse álbum pra mim é um álbum... Eu gosto de todos quase que igualmente, assim, do 1 ao 4 estações. Do primeiro ao 4 estações. O 4 estações é o dos disco mais outros pop também. deles e é brilhante, porque é só hit, né? E eu não sei, eu acho a produção do 4 estações, os arranjos... Acho que é o melhor álbum, Parece tecnicamente, que eles estão muito né? maduros. O som do violão é incrível, né? Parece que eles estão super maduros no 4 estações, né? É. E depois o 5 e o 6 seguem um pouco essa onda também da maturidade. Mas eu gosto mais dos 4 primeiros. Cara, é muito bom papo de música, né? Cara, eu não posso tirar aqui o livro, porque senão o Pretinho me mata. Caramba, quando eu fazia o duetos, cara, e o medo, né? E o medo de mexer naqueles clássicos, cara. Aquilo que eu falei, vou ler aqui pra você. Tá. O produtor, Maírton, né? Só não esperava que a crise não tivesse a ver com falta de experiência. O problema era a inspiração. A banda entrou em estúdio no início de 1986, deixando a sensação de que não sairia mais pelos próximos meses. Ou seja, chegou lá totalmente sem nada, né? Eles não tinham absolutamente nada? Nada. E aí Maírton falou, caramba, vou ficar meses aqui, né? Chegaram vazios dessa maneira e ficam nessa, joga vôlei, faz isso, né? Tipo assim, não vão sair nunca mais. Maravilha. Imagina ter vivido isso, Cris. Aí uma fala do Bonfá. A gravadora fechava o estúdio e nós ficávamos lá, compondo. Olha isso. Foi muito diferente do que rolou na época do primeiro LP, que foi feito como um disco de banda de garagem. O processo de composição era mais complexo. Lembro de ver o Renato tentando gravar por enquanto e só conseguindo às 3 horas da manhã, conta Bonfá. Imagina Maírton, 3 da manhã, esperando até 3 da manhã pro cara ter inspiração pra gravar por enquanto. Não, cara, mas devia estar ganhando muito bem, né? E depois tem um momento que o Maírton, que até a gente conta, eu conto aqui, também que ele me contou, né? Que ele aceita uma proposta horrível, que a gravadora demite ele pra pagar por projeto.
Uma coisa assim, com porcentagem de royalties, uma coisa assim. Eu não lembro direito exatamente agora de cabeça. Putz, cara, e Legião durava séculos. Então, receber aquele projeto, e aí tem uma hora que ele fala que tava sem gasolina pra atravessar a ponte, que ele mora em Niterói, né? Que ele ficou, já não tinha mais como não tinha dinheiro pra botar gasolina pra atravessar a ponte. Não, E a Legião não terminava o disco. O produtor musical é de praxe, né? Coisa de ganhar pelo projeto. Mas num álbum complexo como um álbum, né? João Gilberto, Sim. Renato, eram artistas complexos, né? Tim Maia, imagina. Sim. Você ganhar pro projeto. Não, loucura. Nessa época que, tipo, durava meses e meses e meses e tinha dinheiro e... Não, e essa coisa de ganhar por projeto, quando depende só de você, tudo bem, né? Agora, quando você depende do outro e gente que você não pode dar esporro... Quer dizer, o Maírton até dava os esporrinhos. Sabe que eu mandei um orçamento pro artista famoso há um tempo atrás? E aí eu botei o preço, mais até tantas horas, mais por hora. A resposta foi quase um palavrão, assim, tipo, como assim? Sabe? Tipo, como assim? Mas, cara, porque eu vou ganhar bem se eu fizer esse disco em 1 mês e meio. Se eu fizer ele em 6 meses, eu já tô, né? No prejuízo. Exatamente. Imagino que o Maírton tenha passado por isso. Depois ganhou em royalties, né, também. Deve ter ganho muito, né? Ao longo da vida, né? Ao longo da... Nossa senhora, porra. E tem essa coisa também do violão, que eu gosto muito da história. No 2, eu acho que pra gente que gosta curte a coisa do instrumento, da música, pensar a música, eu gosto desse trecho aqui também que ele fala que Dado pega no violão, né? E aí Renato Russo encasquetou com as bases, achou que era hora de usar mais violões. Deu a Dado, então, uma fita cassete com clássicos de Paul McCartney, Cat Stevens, George Harrison, entre outros. E aí a gente já começa a entender um pouco das referências, né, do 2. Total. Aí o Dado fala: havia músicas como Andréa Doria que não conseguíamos fechar, nunca ficava como queríamos. Aí descobrimos depois que a liga era justamente dada pelo violão. E aí o violão de Dado deu a Andréa Doria algo que a canção não tinha em seu primeiro esboço de gravação: dinâmica. A gente que curte música, a gente consegue entender isso, total. né? Que, de uma guitarra para um violão, a Andréa Doria virou outra música, né? O engraçado é que quando o Fred começa a tocar com eles, no Fredinho Nascimento, o Fred entende esse violão lindamente, né? Ao vivo era impressionante. Fred é um grande músico, né? Muito. E nessa onda aí, ele é foda. Pra mim é inigualável. Ninguém toca aquilo daquele jeito. O Fred conta que o Renato mostrou como que ele queria, né? Tinha que ter o calango. Agora eu esqueci a história, mas a história é meio essa. E aí ele falou: você pegou, olha isso, você tem o lance. E ele toca aquele violão, é maravilhoso, né? Nessas entrevistas, assim, tinha informações que não batiam. Tipo, por exemplo, Fredinho. O Fredinho conta várias histórias. Cada vez que ele conta um pouquinho diferente. Aí você vai num, vai no outro, tinha alguma coisa que você fala assim: meu Deus, cara, alguém tá contando isso diferente. Cara, sabe que isso acontece muito em biografia, né? Em biografia quase que o tempo todo, né? Mas você sabe que a Legião Urbana, eu não sei se eu tive sorte, se Renato tava ajudando lá de cima, mas eu não sofri com esse tipo de situação. Eu acho que eu nem consigo lembrar de alguma coisa que tenha ficado mal resolvida ou mal explicada, sabe? Parece que todo mundo tava muito inspirado para me dar entrevista, as histórias bateram. Eu não faço livros que sejam lidos pelo artista, né? Eu faço biografias que não são necessariamente autorizadas, porque isso nem existe mais depois do STF, mas, né, se eu, sei lá, fazer junto. Mas isso, como foi um projeto da gravadora... No primeiro momento. No primeiro momento, foi lido, né? Foi lido por todo mundo. E você também teve o acesso facilitado, né? O acesso facilitado. Isso não quer dizer entrevista facilitada. Se ele quisesse contar... Eles, né, quisessem contar histórias fora da casinha, eu ia ter que apurar, ter mais trabalho para apurar. No caso da Legião, tava tudo meio que batendo. Tudo encaixando. E quando eles leram, né, todo mundo leu e tal, todo mundo também, salvo, sei lá, um erro de data, uma coisa aqui, outra que sempre acontece e a gente corrige, né, antes de soltar. Isso a gente faz muito na revisão, quando não tem o próprio biografado, o que às vezes atrapalha, que às vezes o biografado não lembra de nada com nada e ele bate ali. Não, foi sim naquela data. Não, e também tem a visão romântica de si mesmo, né? Sim, muito. Muito. Né? Eu sei porque eu já li coisas que eu vivi e aí você fala assim, pô, mas tá fantasiando pra caramba a história, né? Exatamente. Não, isso aí... Mas aí a gente fala de outros artistas depois, de outros...
Quando chegar em Belchior, a gente pode falar disso um pouquinho. Foi difícil no Belchior, é? Não, porque nosso livro é um recorte específico, né? Que as pessoas vão saber, depois a gente falar mais sobre isso. Mas ele tinha essa coisa lúdica. Não à toa ele falava que o nome dele era Antônio Carlos Fontinelli Fernandes Belchior. E o nome dele não era isso, era só Antônio Carlos Belchior. Nossa, imagina. Então já no nome ele já... Se revisitando devia ser uma loucura, Imagina, né? Eu acho que o Alceu não deve ser fácil também. Alceu, ele é... Você sabe que ele é mais fácil do que parece. Ele é bom de dar entrevista, ele lembra das coisas, mas não é muito preciso. Com datas, não é muito preciso. Zé Ramalho tem umas ilusões sobre si mesmo, assim, conta... enfim, fantasia um pouco... mas eu acho que é muito natural, sabe? Eu fico imaginando quando eu chegar a uma certa idade, quando eu olhar pra trás, porque a gente conta e reconta às vezes, tantas vezes a mesma história, que ela começa a ganhar flores, né? Sim, ser floreada. sim, então acho que isso acontece com os artistas. Eu acho que também tem uma coisa, você vê, né? O teu processo, o meu, a gente não faz 200 shows no ano, né? Então, assim, a vida desses caras é muita... Realmente deve Muita ser fácil correria. de confundir se aquilo era Vitória ou era sei lá onde, se aquele show era no tal disco ou em tal disco, porque é um ciclo. A gente cansa de ver artista falando o nome de cidade errada, né? Sim. Alô, Niterói! O cara tá lá em Sobral, no Ceará. Não, e nessa época era tudo muito rock and roll mesmo. Então, quando o cara olha 50 anos de carreira, ele não lembra mesmo se aquele show, que aquilo aconteceu, aonde que era. Porque os caras nem dormem, né? E aí eu acho que nesse processo eu realmente tive sorte. Eu sempre falo, eu acho que o Renato sempre esteve meio perto de mim, assim, de alguma forma, porque tanta coisa a gente vê da Legião Urbana dando errado, né? Tendo problema. E, pô, comigo, por fim, deu tudo certo sempre, assim, né? Claro que eu tomo os cuidados pra não dar errado. Mas todo mundo leu naquele momento, todo mundo gostou. O Dado até no disco, cada um faz seus agradecimentos, né, particulares. O Dado agradece a mim pelo material. Depois até na autobiografia dele ele cita bastante das coisas que eu trouxe ali pro encarte. Porque esses caras têm isso. O Dado lembra muito de muita coisa. Mas eu tenho certeza que ele, ao ler um livro que não foi ele que escreveu, ele começa a ver, ou a ler o que o Maírton falou, né? O que o Amaro Moço, técnico de som, falou. Sim. Né? O que o técnico de som falou? O técnico, ele na verdade era muito apaixonado pela história do trabalho. Então ele falou, na verdade, só bem, sabe? Só, tipo, emoções de trabalhar com o Renato. Ele fazia show ou só dentro de estúdio? Dentro de estúdio. Vivo ele ainda? Agora eu não sei, mas acho que sim. Eu não tive notícia. Você podia averiguar pra gente trazer ele aqui, hein? É mesmo, né? Poxa. Puta programa. Amaro Moço é um grande nome. Eu entrevistei ele em 2008. Mas eu nunca soube dele ter... Pô, vamos trazer? Vamos. Aí você vem pra cá também. Aí eu venho pra cá conversar com o Amaro, reencontrar ele. Ô, Pretinho, cola lá no Renatinho de novo. Porque é o seguinte, o Renato, meu sócio, eu não sei se você sabe, mas ele fez PA da Legião também. Eu soube aqui, né? Renatinho, em que momento você trabalhou com a Legião Urbana? 87. Que país é este? Que país é esse? E você tem alguma lembrança, assim, cara, bacana de compartilhar com a gente? Silêncio. Era maneiro, mas enfim. Vem cá, Renatinho, você tava naquele show do Maracanãzinho que jogaram flores no Renato? Não tava. Foi um pouquinho. Eu era sub do Savala. Ah, ele substituiu o Savala. Savala é outro que tem que vir aqui também. Esse tem história pra caramba. Porque nessa fase, né, de 87, tem aquele show fatídico do Mané Garrincha, né? Que esse é que traumatizou ele pra caramba, né? Que mó confusão, né? Pau quebrando, atacaram, jogaram coisa no palco em cima dele, né? Ele ficou super magoado, deitou no chão, né? E aí depois ele ficou super magoado com Brasília. E aí quando ele faz o show no Maracanãzinho, as pessoas jogam flores, né? Pra, tipo... Esse show eu não fui. Eu não sei se esse show do Maracanãzinho... Porque eu acho que eu fui num show do Maracanãzinho que era Alternativa Nativa, se eu não me engano. Era uma loja. Que eram mais de uns... Eu acho que a minha memória pode falhar. Mas eu acho que eram várias bandas e a Legião tava também. Acho eu.
Mas eu sou meio ruim de memória também. Mas eu lembro que no show do Jockey, que ele sabe que o Cazuza morreu, né? E ele faz que eu adoraria ter essa gravação. Mas ele fala uma coisa linda do Cazuza, e ele já tava doente, né? Sim. E tem algum momento que alguém tacareia, ou taca alguma coisa. Eu lembro disso, porque eu tava bem longe do palco. E teve um clima, assim. E aí todo mundo com medo, putz, será que ele vai embora? Porque ele não admitia essas coisas, né? Pelo trauma. E para ele não era fácil subir no palco, pelo que os amigos contam, né? Ele não tinha essa facilidade no era palco. Era tenso, né? Era o tenso. processo de turnê. Tanto que eles não faziam muitos. Quando faziam grandes shows, mas não em muita quantidade, né? Ele tinha um problema sério com álcool, né? E muita insegurança. Eu acho que você falou da síndrome do impostor, né? Acho Até que não com o Renato. Eu acho que não se fala muito sobre isso, mas eu acho que ele tinha, assim, pelo comportamento, pela maneira como ele lidava com isso. Ele subia no palco um pouco contrariado, como se ali não fosse o lugar dele. E ele era muito do palco, né? Assim, muito. O show dele era performático. Era uma seita, né? Então, quer dizer, eu acho que ele não acreditava no potencial de palco dele. Ele acreditava mais no estúdio, né? Que loucura isso, né? Loucura. Eu trabalhei, como esse livro, né, discobiografia, a ideia era realmente falar da biografia do disco, eu queria muito ficar dentro de estúdio, né? Então eu explorei pouco essa coisa do palco. Eu trago aqui, tipo, um pouco, essa turnê foi maior, essa foi menor, essa deu errado porque ele deu ataque no meio do caminho e cancelaram. Turnê que foi cancelada no meio do caminho, pararam tudo e voltaram, né? Por conta dessa... Eu já escutei essas histórias do Jean aqui no canal. Porque aqui no canal, pra quem quiser e gostar da Legião, tem um vídeo do Fred no iniciozinho do canal, eu e ele, que é um vídeo hilário. Aí tem o Ayrton Bahia, eu e o Luiz Felipe Carneiro, do Alta Fidelidade. Aí depois tem quase um painel que tá o Jean, eu, o Luiz Felipe Carneiro, eu acho que subia o Fred, tava também, agora não me lembro, assistindo, que hilário. Então são vários papos. Aí depois veio Trilha, também nesse primeiro momento do canal. Depois veio Trilha aqui de novo sozinho. Então você vê que era tenso, coisas que aconteciam e tudo parava, e ninguém sabia o que ia acontecer, né? Ficava todo mundo à mercê, o que vai acontecer. Ou seja, era um projeto bem diferente, né? Que loucura, né? E é isso, né? Quando eu penso é porque como eu via aquele show da Legião Urbana no Metropolitan, quando eu penso em Renato, eu penso nele performatizando no palco muito, né? Com aquela bata, aquela coisa que ele tinha de dançar, assim, né? Aquilo era uma imagem que eu acho muito bonita. E aí eu acho bem triste que ele tenha morrido, talvez sem se dar conta do quanto ele era interessante, né? Que eu acho que ele não se achava tão interessante quanto ele de fato era. Também a gente tá falando hoje de padrão de beleza, padrão estético e o caramba. Já falando de uma época muito da estética, né? Muito. Então, assim, talvez ele não se sentisse belo o suficiente, né? Tanto que tem a questão... Muito preconceito, o Ricardo veio né? aqui e falou que ele não gostava de aparecer na capa. Então, devia ter essa questão, né? Que era todo mundo muito bonito, né? Naquele padrão tinha que ser o padrão de beleza, as gravadoras, né? Não sei se é verdade, mas dizem que o Dalto, as gravadoras não gostavam que ele aparecesse, né? Na capa. Na capa, em nada. Não sei se isso é verdade, mas é o que diziam, né? Então, com certeza, coisas assim aconteciam, né? Como é que você acha que o Renato Russo estaria hoje? Se ele estivesse vivo, Como que ele estaria? Fisicamente e mentalmente. Eu acho que ele seria magro, porque ele era meio magro, né? Ele era bem magro, né? Tô pensando aqui no Ney, né? Que envelheceu maravilhosamente bem, né? O Ney é um fenômeno. O Ney é maravilhoso, O que é aquilo, cara. gente? O homem tem 80 anos e parece que... Mas, parafraseando o Lulu Santos, ele não leva o personagem pra casa, né? Você vê claramente, ele veio aqui comigo e falou, não tem essa. Aquilo ali acontece ali. No palco. Saiu dali, eu não me suportaria sendo aquilo o tempo inteiro. Então, você vê que ele tem esse distanciamento, né? Ali, aqui. O que é muito inteligente, né? Muito. Porque você pira menos, né? Sim. E eu acho que tem uma coisa dos artistas que é o que se cria em torno, né, do artista. E eu acho que o Ney, ele tava no entorno, né? O Ney era esse cara que foi fundamental no Barão, foi fundamental na carreira de várias pessoas, né? Sim. Então, Cazuza, né? Cazuza.
Nossa senhora. Eu fiz a pergunta mais idiota pra ele, mas um monte de gente comenta, cara, também queria ter perguntado, mas eu acho que ninguém tinha perguntado. Eu falei, pra onde você olha? Porque eu fiz teatro, então você escolhe um ponto e olha, mas eu não sabia se ele olhava pra alguém, se... No palco, no ele palco. Ele cantando. falou, olha pro nada. É uma boa pergunta. Mas é tipo de pergunta, minha curiosidade. Eu via lá aquele cara com uma presença, porque ele tem uma presença, né? Sim. Aquele cara corpo presente. Falei, pra onde ele tá olhando, sabe? Porque tem cantor romântico que escolhe alguém da plateia e canta Sim. pra aquela pessoa. Ele canta pra uma coisa que tá ali, que pode ser você. Todo mundo acha que é pra si, né? Sim. Esse olhar perdido eu acho que acaba causando isso, né? Acho que Mas é que era perdido com foco, né? perdido que eu digo assim, olhando o todo, né? É um tum, mas que no fim das contas tá vendo um vulto, não sei, né? Cria um ponto, né? O Renato não olhava pra nada, né? Era ele aqui, né? Você vê Ele que era não muito tinha, ele não era muito tinha tímido. conexão, né? Eu acho que o Renato hoje estaria meio professoral. Eu acho que ele talvez estivesse escrevendo livros, porque ele gostava muito de escrever, né? Tinha essa coisa Estaria muito revoltado com política. Que estaria acabando com... Falando pra caramba, detonando nas redes sociais. Eu tenho certeza que ele estaria usando muito as redes sociais. Imagina o Renato no Twitter, né? Eu acho que ele estaria, tipo, se comunicando muito com os fãs. Acho que o Renato é uma personalidade que estaria repostando stories dos fãs, essas coisas. E acho que ele tinha uma coisa meio professoral, que ele era muito novo ainda para botar tanto pra fora, mas eu sinto isso nele. Acho que hoje ele já, com seus 60, né, 60 e pouco, agora ele estaria dando muita aula, assim, né, usando suas redes sociais, seus espaços para poder, né. Ele falava muito em entrevista, usem camisinha, né. Ele era hilário, né? Você- Tipo, todo mundo que... Outro que veio aqui, que eu não sei se você viu a entrevista do Maurício Branco, você viu? Não vi essa. Você entrevistou o Maurício? Não. Maurício é um dos grandes Era muito amigos do amigo Renato, dele, né? E ele conta, ele se emociona muito, assim. Mas ele fala que o Renato era hilário, né? E todo mundo fala isso. O Fred falou, cara, quando o Renato te ligava de madrugada de bom humor, você ficava horas. E que ele era engraçadíssimo, né? De fazer muitas piadas, mas também quando a coisa não tava boa, né? Eu acho que ele era bem altos e baixos, né? E aí, eu acho que naquela época, né, como a gente não tinha diagnóstico muito para as coisas, né? Talvez se ele tivesse sobrevivido, ele talvez se diagnosticasse algumas coisas, não sei, uma bipolaridade, não sei exatamente aonde, né? Ou talvez uma depressão, mas ele se ele conseguisse acompanhar isso, Sim, poderia ter tomado o remédio certo, com a química certa. eu acho Né? que ele estaria aí muito, muito bem, assim, né? Porque hoje em dia a gente tá mais aberto a falar, a entender, né, nossas doenças, nossas dificuldades, fazemos terapias, né? Eu acho que E naquela a época... gente não mente. Você sabe que eu falo de depressão de maneira muito aberta. Porque eu acho que foi o pior momento que eu vivi, mas ao mesmo tempo tem algo de que também foi o melhor, porque eu saí dali transformado. Uhum. Porque você fica de um jeito muito estranho, então você vê tudo diferente, você se vê diferente, né? E eu me lembro que quando eu comecei a falar sobre isso, as pessoas ficam muito incomodadas. É um assunto que não é um assunto... Não é. Ninguém tá afim muito de falar sobre isso. Quando você ligava para as pessoas não... Não sabem lidar. Não sabem lidar. E quem tem remédio, né? Cara, meus remédios estão na cozinha ali. Agora fica, sei lá, na minha casa nova, que agora tem um familhão, né? Ele muda de lugar, decide onde fica o meu remédio. Mas ele fica onde tiver que estar. E às vezes tinham pessoas que iam na minha casa, quando eu morava sozinho, falavam, cara, não se expõe não, você toma Prestique, né? Pô, esconde isso, cara, não é legal. Eu falei, como assim não é legal? Eu tomo um remédio pra depressão, e que bom que tem remédio. E que bom que isso hoje não é mais frescura. Não, gente, as pessoas tomam remédio pra pressão alta, pra colesterol, pra tireoide. E não pode né? tomar Tomam pra depressão. pílula, que não deixa de ser remédio, E né? que mexe com um monte que de mexe coisas com também, hormônio. né? Então, é isso, as pessoas não tinham que naturalizar mais. Mas hoje ainda tá muito melhor do que naquela época, né? Eu acho que mas ainda tem um preconceito. Isso é frescura. Se você passasse fome, você não ia ficar triste em casa. Você ouve muito. E eu imagino em camadas ainda com menos informação que deve ser muito pior. Entendeu? Pô, você acha que... Agora imagina quem passa fome e tem depressão, né?
Se eles estão, né, E tem se as gente que pessoas não tratam sai pra assim, trabalhar e fica em casa. e precisa E pagar as pode contas. morrer, e pode É. se matar, e pode beber pra caralho pra tentar É. sair daqui. Tipo, essa doença é séria. O Renato tinha depressão. Com certeza. O Renato tinha, né, problema com o alcoolismo, né? Então, a morte dele, né, não é só HIV, né? É uma construção aí de uma história, né, de um peso. Por isso que eu lamento muito que o HIV tenha antecipado, porque talvez se ele atravessasse os anos 2000, Não tinha morrido. não tinha morrido e teria... não é curar, né? Porque depressão a gente não fala em cura, a gente fala em administrar, né? Administração. Né? Eu acho que ele teria administrado a depressão, o alcoolismo, tudo isso. Como ele já administrou o alcoolismo, né, na fase final. Limpa ali, né? Ele teve uma fase, né, que ele ficou limpo e tal. E acho que ele estaria aí incrível com a gente, dando entrevista aqui no Pô, programa do Cleia. imagina ele aqui. Fala, Cleia, Cara, fala, uma Renato. coisa da depressão, eu falo isso porque as pessoas têm que saber. Depois que eu comecei a tomar o remédio, eu segui o tratamento muito à risca, sabe? Eu fico imaginando o que seria eu naquele momento, falar assim, sabe, o negócio, foda-se, vou beber, cheirar. Eu não tenho noção do tamanho do buraco que seria, entendeu? É porque eu falei, não, eu não cheiro, então, graças a Deus, essa não é uma droga que eu use, então não foi nenhum, né? Tipo, não é algo que tava no meu cardápio de opções. Mas eu poderia ter ido pra noite, bebido. Caminho mais fácil, né? Muita gente faz isso. Sim. Se enche de energético com uísque, vai viver. Só que o dia seguinte o tombo é muito maior, ele vai ficando muito maior, porque é química, né? E aí o remédio, você não sabe como que ele vai reagir ao álcool, ele pode potencializar uma coisa. Então assim, eu cuidei e cuido, né? Se eu puder não beber, eu não bebo. E é isso, é um estado. Você tem que respeitar o estado que você é e, cara... E é isso, pelo amor de Deus, né? A gente tem que falar sobre as coisas, Sim, né? Sim, tem, total. Vem cá, 4 Estações, que é um disco super perfeito. Não sei se vale a pena a gente fazer mas eu ia te emendar perguntando sobre a sua produção, né? Do Duetos. Do Duetos. Você tava nessa fase complicada? Ou você estava numa fase boa? Não, Como é que tava foi tudo isso? certo, assim, graças a Deus. A história do Duetos, ela veio pelo seguinte, o Frois, era um Marcelo Frois, virou um parceiro meu. Porque ele veio aqui, viu que tinha uma oportunidade, na época ele fazia muitos fonogramas inéditos, né? Sim. Da Descobertas. E eu tava começando a produzir, então ele viu, acho que foi uma coisa boa pros dois. Ele falou, cara, esse menino eu era um menino, tem um estúdio, tá ocioso, tá começando a carreira, e eu acho que... E aí ele me propôs produzir algumas coisas. E a gente fez vários, aquele tributo ao Álbum Branco, várias coisas foram feitas aqui, nem tudo eu produzi, mas eu produzia sempre algumas. E aí o Fagner viu uma música e veio me procurar. E aí o Frois fez a ponte. No meio desse processo, ele descobre que tinha a voz da Elis isolada, cantando Golden Slumbers, Carry the Weight, eu acho que só não cantava The End. E aí ele tem a ideia de chamar o Milton e fazer um dueto póstumo, fazendo as 3, né? Que é no álbum que ele também lançou. E aí o que aconteceu? Eu fui produzir essa história. Aí, por conta dessa gravação, quando veio a ideia do Duetos, o que o Frois me conta é que ele mostrou pro pai. Falei, e quem vai produzir, né? Esse do Milton é aquele que a Maria Rita canta? Não. Ah, não. Não, isso é de um tributo a esse álbum dos Beatles lançados pela Descoberta. É lindo esse dueto. E aí a gente fez aqui, foi emocionante pra caramba, porque o Milton, super querido, eu sempre falo que o Milton é o artista mais, sei lá, a coisa mais linda que eu já... esbarrei na vida, assim. Ele realmente é um negócio impressionante, assim. E aí o Milton veio ouvir, adorou, sabe? Foi lindo, processo lindo. E aí quando eles decidiram que ia fazer o Duetos e era o Marcelo que cuidava, eu acho que o Paulo falou, e quem vai fazer? Pode ser o Liminha, pode ser isso, pode ser o Nilo, que tinha feito um outro, né? E o Frois falou assim, lembra aquele dueto do Milton? Porque parece que esse dueto foi usado pra ser o argumento pra convencer a gravadora de fazer... Ele falou, então, eu quero que seja o mesmo produtor. Você não gostou? Ele falou, quem foi? Clemente, ele não me conhecia. E aí eu entrei nesse disco meio sabendo que eu podia rodar. Porque a Laura Pausini, não sei se deu um Google, não sei se nessa época tinha Google, mas que já tinha. Falou assim, quando pesquisa produtor brasileiro, tem 2, 3, né? Em super evidência, tem o Liminha, talvez, ali. Aí Guto Graçamelo... E aí vai, mas por que não é um produtor conhecido? E aí o Frois, cara... Mas rolou isso? Ela perguntou? Eu soube.
sabe? Tipo assim, e aí a minha gratidão ao Marcelo, porque ele me Lara bancou. Pausini, Ele me bancou, sacou? Marcelo. O Marcelo Frost me bancou. Marcelo. Me bancou, eu não tava do outro lado da negociação, mas ele me bancou. O que é raro. As pessoas normalmente falam assim, então não vou bancar. Ele me bancou. Só que ele me falou, cara, a gente vai fazer 2 arranjos pra Laura decidir qual que ela vai cantar. Aqui ela não gostar, quem vai cantar é a Leila Pinheiro. Então era meio assim. E ele falou, e eu tinha certeza que se a gente mandasse os arranjos pra Laura e ela não gostasse de nenhum dos 2, eu rodava. Tinha absoluta certeza, não tinha a menor dúvida. Menor dúvida. Eu falei, sabe? E aí tava o Ital Chu, que é aquele cara que compôs a Smooth. Uhum. Tava no Rio, que é um puta de um produtor, já produziu um monte de disco e hitmaker, né? Falei, cara, vem gravar comigo. Botei ele no Moog. Aí, cara, eu sei que a gente fez a parada e aí ela gostou. Mas o dia da Cássia Eller com o Renato foi um dia, o Renatinho não tinha muita paciência pro Leozinho, que trabalha comigo. E tem aquela coisa da afinação, né? Todo dueto póstumo tem um pouco isso, né? Porque 440 não é o mesmo. E aí você toca todo mundo afinadão e aquela voz fica meio sambando. E aí o Renato foi embora, ele meio deixou a base pronta, a gente saiu os músicos, ficou eu e o Léo, a gente com a voz do Renato e da Cássia. O que a gente faz com isso? Eles não cantaram juntos, né? E foi estranho, Cris. Foi muito estranho. Tava só eu e o Leozinho, a gente fumando maconha pra caramba. Eu nem sou de fumar muito. Esse dia eu fumei muito. A gente abriu um vinho, escolar e tipo, vai botar o Renato, Cássia, Renata, e responde. Aí afina. Cara, teve um momento que foi estranhíssimo. Eu me lembro que eu senti, falei, caralho, coisa esquisita, cara. Mas é por quê? esquisito. Porque estranho. Porque são né? Tem uma coisa assim, que você sabe que os artistas não estão ali. Sim. Então não é algo que... Tá mexendo, né? Mexendo com uma coisa que não foi permitida por eles, pelos próprios, eles né? não estão ali pra dar o crivo, né? Não estão. Tudo bem, as famílias autorizaram, a mãe veio aqui, super se emocionou. Mas foi muito estranho você solar um, solar o outro. Porque o Pro Tools, ele tem uma coisa que é maravilhosa, mas ele é pouco romântico, né? Então você corta aqui, bota, então você pega um tiquinho de Cássia Eller, bota aqui um pedacinho de Renato Russo. Só que são meus ídolos, né? Sim, você tá tipo... Não é um dueto póstumo do Dominó com Menudo, sabe? Do cara do Polegar com o cara do Isso é Tremendo, Renato sabe? gostava de Menudo, né? Gostava Ele gravou no acústico, né? Hoje à noite não tem luar. Hoje à noite não tem luar. Mas assim, eu falava assim, cara, é muito doido você tá... Eu falei assim, pô, cara, emocionado, mas muito estranho. Tudo muito estranho. E você sabe que qualquer coisa que você fizesse, o Luiz Felipe falou, nunca ouvi esse álbum porque eu detesto duetos. Então, você sabe quem é purista vai detestar. Sabe que vão detestar. Sabe que a crítica vai meter pau. Não tem como não meter pau. Ninguém tá afim de ouvir um dueto póstumo, né? O próprio que o Nilo fez, que é ótimo, também. Não tacaram um pau em cima. Então eu sabia. E Vento no Litoral, eu falei, cara, o que eu faço com aquele tema? Não dá pra mexer naquele tema, cara. Aí eu falei, vamos fazer no bandolim, sei lá. Então eu acho a versão bonita, eu ouço e eu me reconheço ali, eu falo, cara, acho que... E pô, tem um monte de plays, né? Então você vê que as pessoas amam, não teve... Aquele dueto não poderia ter existido se não fosse póstumo, então... Eu não sou purista, eu gosto de ouvir essas coisas. Você gostou de Vendo no Litoral? Gosto. Eu acho bonito, assim, a gente conseguiu manter o que eu sentia da música. A gente tentou fazer o máximo com o coração, sabe? Vamos achar aqui esse capítulo pra gente... Meu Deus, você não me entrevistou? Pois é, né? Eu não te entrevistei. E esse eu produzi só uma que foi o Trilha, que foi a da Marisa, o resto foi tudo eu. Será que tá... Que preconceito, hein? Você não me entrevistou. Não, mas aí que tá. Cris Fuscaldo. Aí você reclama com os universitários, né? Porque também são as indicações, né? Então, as pessoas falando, você tem que falar com fulano, entendeu? Mas eu entrei na festa sem ser convidado, né? Eu fui convidado, eu digo que essa festa foi o seguinte. Festa estranha com gente esquisita. A festa existiu, tinha festa, e aí tinha um brother teu que falou assim, vem cá que eu te boto pra dentro, entendeu? O Marcelo me botou pra dentro dessa festa. Eu não pertencia a ela, sabe? Pô, mas você tá contando coisas de quem tava dentro do estúdio, né, cara? Teria sido bacana. Sim. Mas se vou fazer uma segunda edição se pra você me perguntar a história. De coração, se você me perguntar mesmo assim, eu acho que por justiça
nem o outro que foi feito pelo Nilo, nem o que eu fiz deveria ter sido feito pela gente. Eu acho que teria que ter sido uma Ayrton Bahia ou Trilha, ao meu ver. Se fosse para ser o que é o natural. Eu fico até arrepiado e emocionado, porque eu sou amigo do Trilha. E eu sei que deve ter doído nele, entendeu? Da mesma forma que eu não voltaria a Legião sem o Renato, quando eles voltarem, não levar o Trilha, Sim. o Jean e o Fred. Como eu me arrependo de não ter chamado o Fred pra esse álbum de duetos. Eu sei que ele ficou magoado também. Mas eu queria alguém que não fosse tão fã assim, ou que não tocasse aquilo pra ter a chance de sair alguma outra coisa. Sim. Pra partir de um outro lugar. Mas eu acho que... Mas eu entendo por que as coisas foram feitas dessa forma, né? No caso da EMI, o Jorge, o Nilo era um dos caras de confiança dele e fez muito bem. Mas fazendo justiça, eu acho que teria sido mais natural Trazer se tivesse feito na ordem Ayrton e depois o Trilha, né? Acho eu. Pra mim, particularmente, agora explicando melhor também essa parte do livro, como é uma discobiografia que pretendia contar a história deles dentro do estúdio, os discos póstumos, eles ganham... Olha só, ele é pequenininho. Acontece tudo em 3 páginas, né? Não, e acaba que eu acabei trazendo os artistas pra falar, né? Então, por exemplo, Fernanda Takai. O que ela falou? Flávio Venturini. O que a Takai falou? Takai falou: Marcelo Frois diz que eu não poderia ficar de fora porque era publicamente sabido que Renato era fã do Pato Fu. Carminha e Juliano achavam que tinha que ter minha participação. Quando Marcelo me mostrou a foto da camiseta, fiquei até preocupada, porque poderia haver quem não gostasse. É uma foto que tem o Renato com a camiseta do Pato Fu. Sinceramente, eu tinha alguma restrição a essas coisas feitas póstumamente, ela fala. Mas o Frois disse que a voz dele tinha qualidade e podíamos construir um novo arranjo. Quando recebi, vi que o timbre estava mesmo muito bem captado. Fui para o estúdio, tentei ficar leve nesse momento. Fiz de conta que ele estava vivo e gravei me baseando em boas lembranças das conversas que tivemos sobre nossas espiritualidades. Obedeci ao tom e registrei as partes que não eram boas para minha voz, fazendo vocal para ele. Achei o resultado natural. Ah, legal. Que legal que ela falou isso. Então ela contou o processo dela, né? Eu acho que aqui me interessou trazer um pouco essa... Você sabe que essa foi a mais difícil. Né, Renatinho? Esse arranjo com a Takai? Porque era uma voz de ensaio, né? As outras faixas do duetos eram a fita mesmo da Legião. Sim. E na Vento no Litoral, se eu não me engano, o Frois deu a dica, assim, sugeriu, falou, cara, por que a gente não usa o take que não é o original? Porque tinham 3 takes, se eu não me engano. Então, se no disco foi o take 1, a gente usou 2, algo assim, que o fã às vezes não sabe disso, é informação legal, né? E aí eu me lembro que era a voz, porra, limpinha, tudo certo. A do Like a Lover, né? Qual é o nome dessa música mesmo? Like a Lover, né? O Like cantador, Lover, né? Era uma voz de ensaio. Tinha muito vazamento. E parece que ele tava meio... Tinha bebido, ele brincava com o Arthur Maia, se eu não me engano. Então, era outra coisa, cara. A gente passou um tempão pra deixar essa voz limpa, daquele jeito, sabe? Então, essa realmente é, assim, mérito, inclusive, da voz ter esse som natural, Renato, cara. Porque ele foi um mágico, assim. Acho que não foi eu que mixei isso aí. Like a Lover foi, cara. Acho que não. Você não mixou? Não, mas você editou tudo, cara. Se foi o Vidal mixou Vento no Litoral só. Não lembro, acho que não. Momentos. Que mais? Quem mais? Alguém? A Leila Pinheiro falou alguma coisa? Falou, deixa eu achar. Grande fã, amiga desde os anos 1980 e parceira do trovador, Leila Pinheiro adotou La Solitudine para seu repertório após gravá-la com Renato. Célia Porto encarou a versão em italiano, ele, e português ela, do sucesso de Lulu Santos e Nelson Motta, Come fa un'onda, como uma onda. Cantora brasiliense era fã e, com o consentimento do ídolo, gravou um disco com suas canções que foi pronto logo após sua morte. Aí ela fala, né, a Célia. Quando me tornei cantora profissional, coloquei no meu primeiro CD Boomerang Blues, numa versão regida pelo maestro Rênio Quintas, meu marido, que havia se encontrado com Renato Russo numas edições do Prêmio Sharp.
E aí pulando um trechinho, quando o Froz me convidou para esse projeto, já existia a música e o arranjo, produzi somente minha voz. Ou seja, já tinha uma coisa, né, pronta. Porque a gente fez as duas músicas pra ver qual a Laura preferia. E aí ficou pra ela. Aqui a Laura não quis, né? Essa história aqui eu acho interessante. O Zé Maurício Maclini Sei. contando o dueto do Renato com a Adriana Calcanhoto. Renato foi convidado para participar do programa com a Adriana Calcanhoto. Ele tinha um programa na TV Manchete. Eu lembro. Então, chamado TV Por Acaso. Então ele foi convidado. Nesse mesmo dia, não lembro se antes ou depois, eu gravaria um programa com Dorival Caymmi. O Renato não conhecia o Caymmi, mas quando viu, ficou apoplético. Muito boa essa palavra. Apoplético. Porra, eu sou difícil de falar isso. É Apoplético. Apoplético. Imagina Renato apoplético. Ele me confessou que era seu ídolo e pediu o meu motorista emprestado para ir até em casa buscar umas coisas. Renato voltou cheio de LPs do Caymmi para ele autografar. Que lindo. Chegou a vez de gravar o programa e ele pediu para assistir. Falei então que podia participar. Aí ele começou a chorar, ficou super emocionado e os dois cantaram uma música juntos. Foi um acaso como o nome do programa, né? O nome do programa TV Por Acaso. Conta Maclini que chamava Renato de o novo Calbi Peixoto do Brasil por causa do vozeirão. Tem uma coisa a ver mesmo, né? Da voz impostada. E aí é isso, né? O Renato acaba fazendo, né? Essas... Tem a história também do mais uma vez, né? Do Flávio Venturini, que o Renato passou na gravadora. Essa é aquela... Mas é claro que o sol... Essa foi o Nilo que fez, o arranjo é lindo. É lindo, né? E o Renato foi um acaso também, né? O Renato encontrou o Flávio Venturini ali na gravadora e foi uma composição meio espontânea, né? Então, eu gosto desse disco, né? Eu gosto dos duetos. Eu não tenho muito isso, não. O Mug fez um dueto também da Elis, um póstumo. Eu acho essas coisas lindas, cara. E o que eu acabei pulando, né? O do Maclini foi o Só Louco, né? Que no fim ele fez essa versão ali no programa. E aí ficou. Pra história, né? E na hora de fazer o dueto, deve ter sido o Froz, né? Certamente o Froz sacou que existia isso, lembrou, né? ouviu, sacou, tinha isso e falou, vamos extrair, né, desse programa pro disco, né? Você sabe que tem um episódio de Renato Russo, que esse é punk, assim. Aquele filme, que agora eu não sei se é o filme que eu assisti, que era um cineasta, acho que de Brasília, agora eu não sei, tá? Eu sei que o Froz, ele ainda tava cuidando da obra, e o cara queria usar a música, a Faroeste Caboclo. Acho que era Faroeste Caboclo, era Faroeste. E aí ia custar muito caro pra usar, né? A editora pediu um dinheiro e a gravadora pra usar aquele fonograma, e a editora pra usar a obra. E aí o Froz tinha aquela fita do Trovador, que depois virou CD, né? Uhum. E aí o diretor, porque aquele era um fonograma que poderia usar, e aí, cara, a gente ficou aqui um dia para tentar transformar aquele arranjo da fitinha num arranjo que desse para ser pro filme, né? Só que era foda, porque tinha coisa de fita antiga. Cara, esse dia foi punk, assim, porque são essas coisas, né? Mais uma vez você mexendo na obra sem um artista perto, né? E ainda mais que tem o Dado e o Bonfá, que aquilo... Eu acho que nesse ponto do dueto do Vento no Litoral foi estranho, porque era uma voz tirada do álbum da Legião, e não uma voz tirada do álbum do Renato solo, né? Sim. Das coisas que ele fez solo, né? Exatamente. Então, eu como fã... É bem delicado, eu como fã foi... Mas, cara, me orgulho também, sabe? Quando a mãe dele ouviu e começou a chorar, e ela falou, tá lindo, eu falei, tá tudo certo. A gente que é fã e trabalha com isso, a gente tem que estar o tempo todo preparado, né, para esse tipo de emoção e situação. Né, que nem escrever biografia. Eu vou desagradar. Eu vou desagradar gente que eu adoro, né? Então, tem horas que é bem difícil mesmo. Mas também, cara, a gente tendo a certeza de que a gente tá fazendo história, né, ajudando na história, não é a gente fazendo história, eu, Egotrip e tal, é a gente colaborando, contribuindo, pra ela tá né? aqui, né?
Mas isso daqui a um tempo, agora eu tô aqui com você, o YouTube, né? Eu tenho aparecido muito, né, nesses últimos tempos. Aliás, a senhora apareceu na rede quando eu olhei, tava você sentada numa cadeira sendo entrevistada. Conta um pouco disso, a gente sai um pouquinho da Legião. Aliás, QR Code aqui, o link, compre o livro Discobiografia Legionária. Essa palavra minha é difícil de falar, eu tenho que sempre ler. Como foi essa história do Gilberto Gil? Cara, essa história, acho que a gente vai ter que fazer um programa só sobre o Gilberto Gil. Mas só conta um pouquinho. Resumindo muito, poxa, foi um presente, assim. Eu acho que tem umas coisas que acontecem que eu acho que também a gente, quando faz o bem, né, joga energia boa nas coisas que a gente faz, a gente recebe coisas boas, né? E isso eu senti um pouco dessa maneira, porque eu batalho tanto para fazer tantos projetos, e aí, de repente, um advogado que estava fazendo um trabalho para mim, falou que um amigo dele trabalhava no Google e estava precisando de uma indicação de um pesquisador musical, e aí me indicou, e esse cara me procurou, perguntou se eu toparia ser curadora de um museu virtual dentro do Google Arts and Culture, mas que ele não podia falar sobre o que era. Só podia dizer que era sobre música, que era alguma coisa de música. Clemente, eu não fiz, sabe, podia ser assim, desde... Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Museu de música, podia ser qualquer coisa. E aí eu me interessei pelo trabalho, pelo desafio, que eu também sempre fui assim, né? Eu trabalhei no primeiro site de notícias da Globo, como estagiária, depois como repórter. Trabalhei em redes sociais quando quando redes sociais estavam começando para diversão. O que você fez na rede social, Cris? Cara, eu fiz cobertura de eventos para redes sociais. Olha só. Eu tinha saído de redação, eu voltei pro Globo, trabalhei na Magazine 6 meses só para meio que implantar um sistema de entrevistas via Twitter, né? De usar as redes sociais junto, né? A favor do jornal, porque eu já vinha fazendo isso como freela. Cheguei a cobrir casamento de César Menotti e Fabiano para as redes sociais da dupla sertaneja. Olha só. Eu já fiz essas coisas também. Uma vez eu fui cobrir para a revista Música e Tecnologia um show do Jorge Mateus em cima do trio elétrico, que eles iam fazer um DVD em cima de um trio elétrico, sertanejo elétrico, né? Uma coisa... E aí você fazia o quê? Pro Twitter? Não, ia fazer para Música e Tecnologia, uma matéria sobre a gravação do DVD. Quando eu cheguei lá, conheci eles, eu falei, vocês já fizeram cobertura de show via Twitter? E eles, não, sei o quê. Eu falei, querem que eu faça? Querem fazer uma experiência e tal? E aí me botaram no meu celular a senha, né, do Twitter deles. Cara, a gente aumentou 5 mil seguidores só durante o evento. Isso naquele momento, naquela fase inicial das redes, né? Impressionante como o Twitter não perdeu relevância, né? Não. Essa coisa de ser verborrágico e real time, né? É engraçado que eu perdi. Eu hoje sou super... Eu fiquei com os mesmos seguidores daquela época. Eu fiquei um tempão sem usar. Mas você usa? Não. Eu decidi não ter Twitter porque, você fica muito atentado a responder alguma coisa. Exatamente. Entrar em polêmicas. E aquela coisa vai tomando proporções que você não entende. E aquilo me deixa ansioso, porque realmente é a vida em real time, Sim. né? No meu caso, eu acho que eu escolhi um pouco. Nesse momento, teve uma fase que eu escolhi o Facebook, eu tô numa fase do Instagram. Eu não tenho tempo para todas as redes. Então, eu meio que vou escolhendo qual que eu vou usar. Então, o Twitter ficou muito... Eu retuito uma coisa, às vezes posto, mas eu esqueço. Mas, enfim, eu sempre tive isso de fazer as coisas novas no mercado jornalístico, né? E quando veio essa história do museu, Google Arts and Culture, eu falei, no mínimo vai ser uma coisa para eu aprender, né? E aí fiz um orçamento, né, baseado só em dados, né? Só tipo número, quantas fotos eu ia fazer, mapear, criar metadados, enfim, uma linguagem nova. Você tinha tudo, só não sabia quem era o artista. Eu tinha os dados, eu não sabia, não tinha as fotos na mão ainda, não sabia quem era. E aí depois que eles aprovaram meu orçamento, então fechamos o negócio, então, o artista é o Gilberto Gil. Quase cai pra trás, né? Porque eu tava imaginando essa altura do campeonato, porque a plataforma, você vê lá, tem o MoMA, tem o Museu do Van Gogh, tem o Cândido Portinari. Então eu comecei a pensar, o que é um museu de música? Será que é um museu da imagem e do som? Sabe, será que é o Instituto Moreira Salles, né? Comecei a ver onde tinha música nos museus do Rio. Você achou que ia ser tipo isso? Tipo isso, um museu. Porque é uma plataforma de museus. E aí, esse cara, Thiago Carrapatoso, beijo enorme, porque ele não me conhecia. Ele comprou o teu barato, Ele comprou numa conversa, sabe? Tipo, conversamos. E aí, quando ele falou
Cris, então, ó, fechou e tal. É Gilberto Gil. Não pode falar pra ninguém, assinei cláusula de confidencialidade. Eu fiquei 4 anos doida pra explodir. Esse trabalho durou 4 anos? Quase 4. Na verdade, Você veio aqui cretina, não me contou. não contei pra ninguém. Eu tava com isso engasgado. Cara, você não contou aqui, não contou ali Não. em off. Cara, como que é guardar uma Não, parada e dessa? pior, assim, pra alguns contratantes de freela, eu tive... Porque, assim, revista da UBC, né? Eu sou colaboradora assídua. Eu fiquei sem tempo pra fazer grandes E coisas. não podia nem justificar. Aí eu falava E pro ele é editor, UBC, né? falava pro Alessandro Soler, querido editor da UBC, que foi meu editor na Magazine nessa época do Globo lá, que eu fiz essa coisa E eu, Soler, olha só, eu tô num projeto que é muito grande. E é com Gilberto Gil, só pra saber que é grande, né? E eu não tô dando conta. Deixa eu pegar só um negocinho pequeno dessa vez, que foi quase 3 anos Mas e você meio. pelo menos falou que tava num negócio com o Gil. Mas sem dizer o quê. Aí ele até falou, pô, você falou, mas você falou tão por alto que eu não lembrava. Eu só lembrava que você tava muito enrolada. Mas você também tava fazendo doutorado, é sempre, né, lançando Belchior. As coisas foram se perdendo, Cara, né? 4 anos é muito difícil de segurar o segredo. Cara, muito difícil. E pior não é isso, eu trabalhei com 20 pessoas. E fazer todo mundo segurar o segredo? Cláusulas de confidencialidade no contrato, porque já que eu tinha com o Google, eu também tinha que fazer, Caramba, né? 4 anos de pesquisa. Na verdade foram 3 anos e... Comecei em 2019. Então 2019, 20, 21, 22... 3 anos e meio, mais ou menos. 4 anos de quando o Google fechou com o Gil, né? E o que? Visitando todos os acervos de gravadora? Na verdade, focado no acervo do Gil. Tipo, Do o Gil. acervo dele é que foi pro museu. E ele tem tudo que já saiu em todos os lugares. Porque eles têm essa organização lá na GG Produções, né? A Flora Gil, muito maravilhosa nesse ponto de ter tudo. Não é uma coisa que fez uma matéria pra revista e não fez clipe. Ela e a Paula Lavigne cuidam dos seus maridos como, né, E ninguém. do acervo e da história. Da história, tudo, né? E aí ela foi junto, tudo que ele faz, ela tem uma cópia. Então a gente foi mapeando isso. O que pode, o que tem direito, o que não tem. Fotógrafo cedeu, podemos subir. Então tem fotos de Mário Luiz Thompson, né, fotógrafo clássico. Tem fotos de Mário Cravo, Antônio Carlos Miguel, Leonardo Aversa, né, para falar Marcos Hermes, para falar dos mais jovens, né, porque o Thompson inclusive faleceu no meio desse processo, enquanto a gente estava subindo coisas no museu. E aí tem os áudios, né, as fitas que eu Qual foi? Você descobriu alguma coisa, não foi? Sim, uma cassete e uma DAT, 2 fitas. E curiosamente a qualidade da cassete estava muito melhor do que a da DAT. De um disco que o Gil gravou em 1982 e que foi cancelado. Ele não curtiu muito o resultado na época. Peraí, será que esse... Porque o PC veio aqui, Paulo César Barros, baixista, e ele com cara, que memória não é boa. Ele conta que ele gravou um disco inteiro que não saiu. Com o Gil? Com o Gil. Não é esse, porque esse foi gravado nos Estados Unidos com uma banda toda americana. Então, olha, tem mais um aí. Então tem mais um aí perdido. Porque ele tocou aqui o Deixar Você Ir, o baixo, e aí ele falou assim, alguma coisa aconteceu, ele falou, não, cara, aí alguma coisa aconteceu que a gente regravou tudo de novo, alguma coisa assim. Aí eu falei, mas cadê esse dia? Ele falou, cara, a gente nunca soube o que fizeram com aquelas bases. Olha. E esse disco americano tem Deixar Você em inglês. Tem uma versão de Deixar Você em inglês. Mas ele não tava lá, segundo a memória de Gil, Flora e Liminha. Porque Liminha não estava trabalhando, estava paisana, acompanhando. Foi ali de boa. Foi ali em 82, ficou acompanhando a gravação. E foi ótimo isso, porque ele ajudou pra caramba a identificar os nomes dos músicos nas fotos. Depois que a gente achou o áudio, eu achei fitas, né? Eu saí com a mão preta nesse dia da GG, porque a gente começou a vasculhar. Você teve livre acesso ali. Livre acesso a isso. A gente marcava, Flora, vamos lá um dia. Aí Fafá Jordano, que é irmã da Flora e produtora da GG. Fafá acompanhava a gente nessas coisas. Vamos abrir hoje o armário de fotos, vamos abrir o armário de documentos, caixas, né? E já separar, levar, fotografar algumas coisas ali mesmo. E teve o dia das fitas.
Esse dia eu saí com sinusite e mão preta. Pô, já imagino, eu estaria espirrando, Não. tossindo, tudo. Cara, parar no hospital, depois tomando antibiótico. De alergia, né? Eu tenho alergia, mas tem que estar muito empoeirado pra pegar ruim, assim. E ali, no caso, tava porque eles estavam fazendo uma mudança também da GG, né? A GG era lá em cima, no estúdio, palco. Depois desceu pro Baixo Gávea, né? E ficou só o palco lá. Então tava uma parte super desativada, né? Esperando pra fazer a mudança. Então tava ali, né? E como que poeira. descobriu essa fita? E aí eu fui mapeando, fui com a Laura Zandonade e o Pedro Felite, que foram os dois que começaram no projeto comigo. Dois jovens, né? Jovens porque são mais novos que eu. Laura é uma cantora, compositora de Niterói, que tem um trabalho lindo de música para casamento e tal. E ela é formada em jornalismo. E eu acho ela sempre muito organizada, muito... É minha amiga, né? E eu gosto muito da maneira como ela lida com as coisas dela. E eu trouxe ela para o projeto para me ajudar na coordenação da equipe. No fim, a Laura estava assinando exposições. Ela super viveu o jornalismo com a gente. E o Pedro era um menino mais novo, mais operacional. Então, era Pedro com um caderno na mão, eu lá passando pra Laura. E vocês tinham que tocar fita ali na hora pra já escutar? Nada? Era tipo assim, anotando no papel. Temos X fitas DAT, X beta, X rolo, X não sei o quê, 1000 mídias. Botamos ali uma lista de quantidade, mídias. mais ou menos 1000. E como você detectou que essa não existia? Aí algumas coisas tinha no rótulo escrito uma master do Kaya Gandaia. Isso aí tá nas plataformas, a gente não precisa digitalizar o que já existe. Né? Então a gente começou quer dizer, isso a gente não separou ali. Eu fui determinando para o Google decidir. Se o Google quisesse botar, sei lá quantos milhares de reais numa digitalização completa, o problema é dele. Se quiser pegar o que eu tô dizendo que aqui eu quero saber o que tem, né? Então eu fiz todo esse relatório pro Google e tinha algumas fitas que tanto estavam sem rótulo, e aí vamos digitalizar pra ver o que tem, né? A jornalista já fica maluca, né? Mas tinha essas duas que tinham rótulo com as músicas em inglês. Eu na hora eu tava só no braçal, né? Porque a gente tinha um tempo também ali, eu não queria ficar, né, 3 dias ali fazendo aquilo. A mão ficando preta, né? A poeira entrando e eu só, anota aí, Laura, isso aqui deve ser raridade, isso aqui eu não sei, isso aqui tá sem rótulo, deve ser raridade, né? Fui meio que, vai dar um asterisco, não sei o que, passei isso tudo pro Google, o Google digitalizou muita coisa desse material, e aí quando voltou o material digitalizado, eu já não tive mais acesso às fitas porque já era pandemia. Aí a gente ficou um tempão sem ir na GG, fazendo tudo no virtual. Mas chegaram aqueles arquivos e tava escrito You Need Love 1, You Need Love 2, You Need Love 3. Eu peguei esses que eu já tinha determinado, que eu já tinha desconfiado, né, que achava que era algo novo. E chamei o Ricardo Scott, que já vinha sendo um dos pesquisadores do museu. Nesse momento que as fitas chegaram, eu já tinha montado uma estrutura que tinha uns pesquisadores chaves, assim, os que faziam metadados mais braçal, mas que recorriam aos pesquisadores para tirar dúvidas. A pessoa que fazia a ponte com a GG para tirar dúvidas que nem os pesquisadores resolviam. Então tinha todo um sistema. E você comandava essa equipe inteira? E eu comandando 15 pessoas. Você passou 3 anos sem contar isso para ninguém. Foi difícil. Foi difícil. Caramba. E aí o Scott, que eu chamo de Scottpedia, porque é isso, O Scottpedia é sinistro, pelo visto, né? É sinistro, ele sabe tudo de cabeça. Eu sou mais de pesquisar, né? Eu sei contar história, eu gosto de contar a história. Mas assim, a data, eu sempre pesquiso pra falar direitinho, assim. Que às vezes é uma bobagem, né? A gente fica com essa insegurança. Eu tenho a memória horrível, mas eu perdi o medo de não ter memória. Eu também. Eu perdi a vergonha, sabe? Eu perdi a vergonha de dizer, porque às vezes eu achava, eu tenho que saber tudo, né? O Scott sabe tudo. Hoje não, hoje eu sei coisas que o Scott não sabe, o Scott sabe coisas que eu não sei. E eu acho que esse casamento, aliás, de todo o museu, acho que o museu está lindo, modéstia à parte, porque a equipe que eu chamei é genial. Tem a Ceci Alves, uma baiana afrodescendente que acompanha a Gil desde que nasceu, que entende tudo de catolicismo e de candomblé, enfim, de todas essas coisas
que o Gil vive na Bahia, que eu não tenho lugar de fala, né? Então foi muito especial, por exemplo, ter essa mulher com a gente, né? Cineasta e jornalista. E aí o Scott é esse Scottpedia, que é nosso apelido entre os amigos. Quero trazer ele aqui. Do que ele sabe muito? Cara, ele sabe muito de tudo. Ele vai do brega ao obscuro. Eu vou te falar, ele tem um site chamado Pop Fantasma, que é de curiosidades bizarras do mundo da música. Pô, maravilhoso. Eu vou te mandar, aí você vai estudar um pouquinho, vai olhar o site, aí você já vai saber o que você quer falar com ele. Ele é incrível. E ele é tímido. Ele não é um cara que fica, eu fiz, eu aconteci, né? E aí eu acho que isso também que tá sendo legal agora pra gente, porque eu não fui também essa pessoa durante muito tempo. Eu tenho aparecido mais recentemente porque meus livros aconteceram mais. Eu e o Scott, a gente era mais da retaguarda, do backstage, atrás, de escrever, né? Então, tá sendo bacana que nós dois, quando eu passo pra ele, né, esse material, ele, Scottpedia, ele começou a ouvir, ele começou a dizer, tem uma entrevista do Gil pra um programa gringo tal. Tem umas conversas do Gil aqui de bastidores durante um show com o Carlinhos Brown. Mas como que ele lembra? Ele vai estudando e vai guardando tudo? Não, ele vai ouvindo e aí ele vai lembrando de coisas que ele escreveu pra jornal ou de que ele leu de alguma coisa. Aí de repente ele fala, acho que aquele álbum que o Marcelo Frois e o Gil falam que não encontraram na caixa palco tá aqui. Aí eu, peraí, calma aí. Mas por que ele achou que tava ali? Porque ele ouviu o disco todo em inglês e ele falou, disco em inglês do Gil, que eu não... Que ninguém não... Músicas novíssimas, né? Ele conhece a discografia do Gil, eu também. E aí eu falei, é esse You Need Love, Scott? Mas o nome é You Need Love? Não sei se é You Need Love. Aí vai no encarte do Um Banda 1, pra quem quiser ir lá. O disco Um Banda 1 dentro da caixa palco, produzida pelo Marcelo Frois, tá lá. Marcelo Frois e Gil falando que existiu o disco, ou seja, já se sabia que existia, mas não tinham encontrado, né, digitalizado, encontrado e botado isso a público, né? E vocês encontraram, hein? Aí o Scottpedia veio com isso e aí eu falei, calma, vamos confirmar, né, porque tudo pode ser que seja outro, né, álbum também, nessa confusão. E aí nisso já estava digitalizado? Já estava digitalizado. Aí eu fiz um encontro virtual com o Gil, no qual o Scott não pôde participar nesse dia, por algum motivo. Aí a Laura, que estava comigo no processo todo, veio comigo para me ajudar a anotar. Falei, Laura, vem comigo que se eu ficar nervosa, né, alguém ajuda. É o Gil, né? E o Gil ouvindo uma coisa inédita e tal. A Gil muita coisa não lembrava. Tipo, tem várias músicas que não tem o nome. E aí ficaram sem nome. A gente cadastrou lá como faixa sem nome, porque ele não lembrava e não estava na caixinha. Ele se emocionou de saber de achar esse conteúdo ou não? Eu acho que ele, na verdade, ficou surpreso. Porque era como se ele estivesse ouvindo depois de 40 anos. Ele ficou tipo, sabe? A imagem, até eu dei um print da nossa conversa, ele tá assim. Como se estivesse tentando lembrar daquele momento do estúdio. Foi muito legal, assim, a experiência pra mim, né? E é uma sonoridade muito anos 80. Muito. E por isso eu acho, porque o Gil, ele é muito atemporal nas coisas que ele faz, né? As músicas dele até hoje. A gente pega tudo pra trás. Talvez seja por isso que ele não tenha gostado. Eu acho que por isso que ele aqui ano? 80? 82. 82 a MPB toda ficou meio empastelada, né? Ali na verdade, esse disco era tem uma sonoridade muito caribenha. E aí, eu acho que era o que tava vindo. Sabe essa coisa meio sintetizadores, essa coisa toda que tava vindo? Foi esse momento, empastelou a galera toda, né? E aí eu acho que ele fez isso nos Estados Unidos e isso vem um pouquinho de lá, né? Essa influência, claro. Essa referência. Então ele chega aqui e fala, acho que não é isso não. E ele dizia nesse encarte da caixa palco que ele não lembrava o nome, mas o nome devia ser Jump for Joy. E aí eu enchi o saco lá do pessoal da GG em plena pandemia. Falei, gente, eu preciso de novo ver a capa, o encarte. Porque a gente não sabia que ia ter pandemia, né? Mandou digitalizar e de repente não tava mais com acesso às coisas, né? Aí Fafá saiu da pandemia, entrou na GG, que tava fechada, abriu as caixas que tinham vindo do Google pra fotografar pra mim. Pra saber qual era que você queria ver. Eu já disse o que eu queria, e aí ela pegou, achou, fotografou e mandou as fotinhos, que é essa foto que rodou, que tá rodando aí, que é a capinha da cassete e da DAT. E aí não tem Jump for Joy, tem a música Jump for Joy, tem participação da Roberta Fleck, que é aquela cantora de Killing Me Softly, e não tem
o nome, o Jump for Joy não era o nome. O Gil é que ficou com o Jump for Joy, provavelmente porque foi a música mais marcante, por ter a participação da Roberta Fleck. Então ele ficou chamando de Jump for Joy durante um tempo e não tem o nome do disco. Então o disco não teve nome. Cara. E eu imagino que o Froz deve ter ficado bolado, porque ele deve ter pesquisado muito pra não achar, e aí você achou. Eu acho que Acontece, na verdade... né? Não, e depois assim, né? Tipo, gavetas, armários, né? Eu não sei. Se ele teve acesso às mesmas coisas, talvez. Exatamente. Né? Se naquele momento... Porque de repente eu tive aquele acesso porque a GG tava de mudança, e aí abriram caixas novas, né? Isso acontece, sim, né? Sim. É enorme lá o espaço, é material pra caramba. E o Froz, ele pesquisa muito na gravadora, né? Nos também, acervos, nos né? acervos de gravadora. Eu não sei se ele teve essa chance de digitalizar 1000 mídias, porque também tem isso, né? O Google investiu nessa digitalização real. Nossa senhora. Né? E numa qualidade absurda, né? Imagina. Cara, você precisa ouvir. A qualidade é incrível da cassete. É incrível. 40 anos depois. Lindo, assim, sabe? Lindo. Da DAT não tava tão boa. Olha só que coisa louca, né? Vem cá, pra gente fechar o nosso papo hoje, eu queria te perguntar sobre 4 estações pra gente fechar a história, que você fugiu, me perguntou do Duetos e não me falou nada do 4 estações. Eu comecei falando 4 estações, né? Então a gente vai, na verdade, fechar o ciclo dessa conversa com 4 estações ao vivo. Com 4 estações. 4 estações acaba que quando me perguntam e me obrigam a dizer qual é o meu disco favorito, porque eu não gosto disso porque eu tenho vários sempre, mas eu acabo dizendo que é o 4 Estações porque foi o disco que realmente eu encontrei na minha adolescência, né? Depois eu fui buscar os outros. Mas o 4 Estações, ele pra mim foi muito especial porque foi quando eu tive esse encontro com o Faroeste Caboclo, que eu contei no início da nossa conversa. E acabei descobrindo todos esses outros hits. Como você falou, 4 Estações é um disco de hits, né? E eu acho que a gente tem que trazer um pouco a lembrança de que depois de 3 discos sem inspiração, né? Renato, quer dizer, o primeiro foi inspirado, mas assim, músicas prontas, né? O 2, aquela falta de inspiração sobre a qual a gente falou. O 3, falta de inspiração total, a ponto do Renato tacar Angra dos Reis em Maerton, Bahia. Aí vem o 4 Estações numa outra fase já, né? Numa fase já ele bem mais inspirado, se cuidando, né? Cuidando do alcoolismo, né? E aí eu abro o capítulo com uma fala, e era isso que eu tava procurando, que é Renato Russo falando pro jornal O Dia. E acho que é a primeira vez aqui nessa conversa nossa que vai aparecer a voz do Renato, né? Que eu falei um monte de fala de um monte de gente. Então, em 1989, 1º de novembro de 1989, o Renato fala: sinceramente, não tenho coragem, mas não sei dizer que o amor é uma viagem num barquinho de papel. Olhei à minha volta e selecionei o que era mais importante dizer nesse momento. Todo mundo quer ser feliz, mas isto você só conquista quando se volta para si mesmo e descobre a importância de viver em harmonia com o próximo. Renato aqui está se encontrando consigo mesmo, né? Tá resolvendo um pouco as questões afetivas, né? A sexualidade dele, né? Lidando melhor com isso, a questão com o alcoolismo, né? E aí, 89 é quando ele adota o Juliano né? O Juliano, que vira o Juliano Manfredini, filho dele, né? Então é um momento do Renato fazendo as pazes com a vida, né? E eu acho que por isso que o 4 Estações, pra mim, é um disco mais solar. É super solar. Não é? Pensar que o mundo melhorou muito, porque falar meninos e meninas foi um baque na sociedade, né? E eu gosto de meninos e meninas, né? E hoje é uma coisa, tipo... né? Tipo, normal, assim, tá tudo certo, não, mas né? naquele momento, tanto que tem muita gente que nem entendeu, né? Era tão explícito que algumas, não, era muito que algumas explícito. Pessoas não entenderam. Tipo, gosto de meninos e meninas, sei lá, gosto de todo mundo e Mas tal. ele já falava sobre isso, né? Aquele gosto amargo do seu corpo, não sei o quê. Que, tipo, depois você vai ouvir e fala assim, total. Né? Tipo, mas era tudo muito poético. Muito poético. Ali ele falou, eu gosto de meninos e meninas e ponto. E, cara, daqui
Eu queria te perguntar uma coisa, essa decisão pelo álbum ser solar, você acha que é o reflexo então do momento do Renato? Você Sim. perguntou isso pro Dado ou pro Bonfá? Sabe que, eu não sei, isso é o que eu penso, eu acho que... Não lembro se eles me falaram isso também. O Dado contou, quer ver? A gente estava juntando os cacos que ficaram depois do episódio em Brasília, aquele show. Era um momento em que a gente precisava estar junto, fazendo música. A ausência dele no estúdio significava um instrumento a menos. Dele é o Renato Rocha. Porque nesse momento também tem... Isso foi sofrido. Eles entram no estúdio com esse peso De não ter o Renato. de não ter o Renato Rocha. Aí o Dado fala. Aí, quando aparecia o Renato, a gente parava tudo e ficava fazendo... Aí, quando a gente aparecia no estúdio, né? Parava tudo e ficava fazendo sessões de análise com a ajuda do Maírton, que era muito atencioso e vivia tentando fazer o Renato Rocha voltar à Terra. Não, porque eles começam o 4 Estações com o Renato ainda indo pro estúdio. Só que é isso, ele não chegava na hora... Ele não trazia o dever de casa, e aí eles foram ficando incomodados com aquilo. Renato Russo sofreu muito de ter que tirar alguém da banda, porque pra ele era a banda. Definitivamente eram os 4. Ali foi quando realmente ficou insustentável. E quando Renato Rocha sai, aí tem essa coisa que ele fala, né? Maírton ajudando na sessão de terapia. E aí eles conseguem negociar uma saída do Renato Rocha, mas isso foi um peso um pouco grande pra eles. Ao mesmo tempo, eles estão mais fortalecidos por conta dessa coisa do Renato tá entrando nessa outra onda, né? Eu acho que o show de Brasília foi muito traumatizante, toda a questão da falta de inspiração, né? E aí, né, isso, um ano em que ele decide ser pai, né? Então, ele tá meio que se renovando, né? Se recriando. Bendito cara não inspirado, hein? Pois é, Cara né, super sem cara? inspiração, aí fez o 2. Pois é, não, fez 4 estações, aí né? sem inspiração, escreveu Angra. Pois é. Muito louco. Tô vendo se eu acho alguma coisa aqui. Esse foi o momento que eu contei que Maírton trocou o contrato pelos royalties, pelo projeto, por receber pro projeto, aí ficou super, super ferrado. Depois ficou feliz. Não, né, tipo... Temos essas fases todos, né? Eu também, toda vez que eu tô terminando um livro, eu fico meio ferrada. Eu tenho que parar de fazer outros Gente, trabalhos. comprem livros, deem livros de presente. Não, mas eu adoro... Eu agora eu vou pra LA fazer um trabalho lá em julho e vou comprar vários livros que eu dei. Porque eu vou dando. A Jade Baraldo veio aqui, eu falei, menina, você conhece esse livro? Não, toma aí, leva. Tem que fazer isso mesmo, que aí você recompra e vai ajudando Recompre os autores. e eu acho que aquele livro é importante, foi importante pra ela leu e me agradeceu, sabe? Tipo, Sim. no que eu puder ir dando. Aí outro dia eu comprei um sobre TikTok, sobre o algoritmo, chegou, capa dura, bonitão. Aí veio a Lorena aqui no papo, eu falei, cara, você tem que ler isso aqui, cara. Você tem que estar no TikTok, sabe? Tipo, aí eu nem li, esse eu nem li. Nem deu tempo. Nem deu tempo. Mas eu queria dizer que esse repertório, você falou, né? Só hit. Cara, há tempos. Não, Pais e Filhos. Pais e Filhos. Feedback Song for a Dying Friend. Que, né, tem a coisa do Cazuza, né? Tem a ver com Cazuza, né? Que morre nessa época. Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto. Eu amo Isso essa tocou música. muito, né? Eu Era um Lobisomem Juvenil, 1965. Monte Castelo. Monte Castelo é foda. Monte Castelo é foda. Maurício, Meninos e Meninas, que você já citou. 7 Cidades e Se Fiquei Esperando Meu Amor Passar. E esse disco, ele, tirando Monte Castelo, é tudo do trio, né? Dado, Marcelo e Renato. Super disco coletivo mesmo, Super né? disco coletivo. Eu acho que muito isso também legal. faz diferença, né? Que tem, né, uma contribuição Muito com eles triste mais... essa história do filho e essa briga com eles, né? Porque, porra, Podiam fazer as pazes, né, cara? impede que tem coisa pra sair, que poderia sair, que não sai porque... Pois é. Né? Eu sempre acho que... Cara, eu detesto confusão, detesto briga. Toda vez que, eu sempre fico tentando, cara, faz as pazes, vamos sentar todo mundo numa mesa redonda e tentar, né? Eu adoro todo mundo se dando bem, assim. E não é polianice, não, porque eu tenho minhas baixas também. É um pouco
porra, já tudo muito difícil, né? E a obra merece circular, né? Pois é, as pessoas fazem as coisas, eu acho que não pensando nas consequências. É uma coisa tipo, estou chateado, vou ali atacar. E aí você, caramba, um ataque desse você tá detonando a longo prazo a memória da música brasileira, né? Sim. Essas disputas também, né? Pesquisadores musicais, né? Tem muito isso. Tento ser bem agregadora. Às vezes eu dou uns coisas assim, porque a galera vem pra cima, né? Porque aí, né? Aí a gente tem que responder, né? E você é uma menina no meio de um monte de galalau, né? E aí tem isso, né? Tem esse machismo estrutural aí que a gente já falou. Tem, né? Tem. E temos que lutar contra ele. Olha, esse é o primeiro vídeo que você vem aqui depois da UBC. É o nosso piloto, né? Então... Não, piloto porra nenhuma, não, piloto. Piloto que eu digo assim... É o primeiro, vai ter vários. Eu sempre que tiver... Daqui a pouco a gente vai estar, tipo... Não, total. E é legal também que a gente vai descobrindo o formato de como contar esses discos, né? A gente pode ir num Comentem. Comentem. Contem pra gente. Tá? O link tá aqui na descrição, comprem o livro e você já pensa qual vai ser o próximo. Tá bom. E a gente vai marcar. Vambora. Tá? Adorei Também. mesmo, viu? Gente, eu amei! Ó, Cris vai ser personagem presente aqui no canal da Corredor 5, fico muito feliz. Mais uma pessoa para trazer informação pra gente, pra registrar a história da música brasileira. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!